compus vaudevilles. Nota. Palavras de Klestakov em O Inspetor, de Gogol, terceiro ato, cena 6. Fim da nota. Tomas-me, creio, por um velho Klestakov, mas meu destino é bem mais sério. Por uma espécie de decreto inexplicável, tenho por missão negar, e, no entanto, sou visceralmente bom e inapto para a negação. Não, tens de negar. Sem negação não há crítica. E que seria das revistas sem a crítica? Só restaria um hosana. Mas isto não basta para a vida. É preciso que esse hosana passe pelo cadinho da dúvida, etc. Aliás, não me meto em tudo isto. Não fui eu quem inventou a crítica. Não sou o responsável por ela. Pois bem, tenho servido de bode expiatório. Obrigaram-me a fazer crítica e a vida começou. Compreendemos essa comédia. Quanto a mim, aspiro ao nada. Não, é preciso que vivas, dizem-me, porque sem ti nada existiria. Se tudo fosse razoável na Terra, nada se passaria nela. Sem ti, nada de acontecimentos. Ora, são precisos os acontecimentos. Cumpro, pois, minha missão, bem a contragosto, para suscitar acontecimentos, e realizo o irracional, cumprindo ordem. As pessoas levam essa comédia a sério, malgrado todo o seu espírito. Para elas é uma tragédia. Sofrem, evidentemente. Em compensação, vivem uma vida real e não imaginária, porque o sofrimento é a vida. Sem o sofrimento, que prazer ofereceria ela? Tudo se assemelharia a um tedeum interminável. É santo, mas bastante tedioso. E eu sofro. E, no entanto, não vivo. Sou a incógnita de uma equação. Sou o espectro da vida que perdeu a noção das coisas e esqueço até o meu nome. Ris? Não ris. Zangas-te de novo, como sempre. Ser-te-ia preciso sempre inteligência. Ora, repito-te, daria toda essa vida sideral, todos os graus, todas as honras, para encarnar-me na pele de uma vendedora obesa e ir queimar velas na igreja. Tu também não crês em Deus, disse Ivan, com um sorriso cheio de ódio. Como dizer, se falas seriamente? Deus existe ou não existe? Insistiu Ivan encolerizado. Ah, é sério então? Meu caro, Deus é-me testemunha de que não sei de nada, não posso dizer melhor. Não, tu não existes. Tu és eu mesmo e nada mais. Não passas de uma quimera. Se quiseres, tenho a mesma filosofia que tu, é verdade. Je pensais, donc je suis. Eis o que é certo. Nota. Penso, logo existo, de Descartes. Fim da nota. Quanto ao resto, quanto a todos esses mundos, Deus é o próprio Satã. Tudo isso não me é provado. Têm eles uma existência própria, ou serão apenas uma emanação de mim, o desenvolvimento sucessivo de meu eu, que existe temporal e pessoalmente. Mas detenho-me porque tenho a impressão de que vais bater-me. Farias melhor se me contasses uma anedota. Eis uma, precisamente no quadro de nosso tema, isto é, mais uma lenda que anedota. Tu me censuras minha incredulidade, mas, meu caro, não sou eu só assim. Entre nós, todos estão agora perturbados por causa das ciências de vocês. Enquanto havia os átomos, os 5 sentidos, os 4 elementos, a coisa ia bem ainda. Os átomos já eram conhecidos na antiguidade, mas vocês descobriram a molécula química, o protoplasma, e o diabo sabe ainda o quê. Aprendendo isso, os nossos baixaram a cauda. Foi a barafunda. Sobretudo a superstição, os mexericos proliferaram. Fica sabendo que temos disso, tanto quanto vocês, talvez mesmo um pouco mais. E afinal, também as declarações. Há igualmente entre nós uma sessão em que recebemos certas informações. Pois bem, essa lenda de nossa Idade Média, da nossa, não da de vocês, não merece nenhum crédito, exceto entre gordas vendedoras, as nossas, não as de vocês. Tudo quanto existe entre vocês, existe também entre nós. Revelo-te este mistério por amizade, se bem que seja proibido. Essa lenda fala, pois, do paraíso. Havia na Terra certo filósofo que negava tudo, as leis, a consciência, a fé, sobretudo a vida futura. Morreu pensando entrar nas trevas do nada e ei-lo em presença da vida futura. Espanta-se, indigna-se. Isto, diz ele, é contrário às minhas convicções. E foi condenado por isso.
Desculpa-me, transmito-te esta lenda como ma contaram. Portanto, foi ele condenado a percorrer nas trevas 1 quatrilhão de quilômetros, porque contamos também em quilômetros agora, e quando tiver ele acabado o seu quatrilhão, as portas do paraíso se abrirão diante dele e tudo lhe será perdoado. Que tormentos há no outro mundo, além do quatrilhão? Perguntou Ivan com estranha animação. Que tormentos? Ah, não me fales. Outrora havia-os para todos os gostos. Agora é sempre mais o sistema das torturas morais, os remorsos da consciência e outras pataratas. Devemos isso à doçura dos costumes de vocês. E quem tira proveito disso? Somente os que não têm consciência, porque zombam dos remorsos. Em compensação, as pessoas decentes, que conservaram o sentimento da honra, sofrem. Eis o que acontece com as reformas operadas em terreno mal preparado e copiadas de instituições estrangeiras. São deploráveis. O fogo de outrora valia melhor. O condenado ao quatrilhão olha, pois, em redor de si, depois se deita atravessado na estrada. Não ando, por princípio, recuso. Pega a alma de um ateu russo esclarecido e mistura-a com a do profeta Jonas, que se aborreceu 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia, e obterás o nosso pensador recalcitrante. Sobre que se estendeu ele? Havia certamente alguma coisa sobre a qual se estenderia. Não estás brincando? Viva! Exclamou Ivan com a mesma animação. Escutava com uma curiosidade inesperada. Pois bem, continua ele deitado? Mas não, ao fim de 1000 anos, levantou-se e pôs-se a andar. Que asno! Ivan deu uma risada nervosa e pôs-se a refletir. Não será a mesma coisa ficar deitado eternamente ou marchar 1 quatrilhão de verstas? Mas perfaz isso 1 bilhão de anos? E até mesmo mais. Se houvesse um lápis e papel, poder-se-ia calcular. Faz muito tempo que ele chegou, e é aqui que começa a anedota. Como? Mas onde arranjou ele 1 bilhão de anos? Pensa sempre na nossa Terra atual. A Terra reproduziu-se talvez 1 milhão de vezes. Gelou-se, fendeu-se, desagregou-se, depois decompôs-se em seus elementos, e de novo as águas recobriram a Terra. Em seguida foi novamente um cometa, depois um sol, de onde saiu o globo. Esse ciclo se repete talvez uma infinidade de vezes, sob a mesma forma, até o mínimo detalhe. É mortalmente aborrecedor. Pois bem, que aconteceu quando ele acabou? Assim que ele entrou no paraíso, 2 segundos, de relógio na mão, não se tinham passado, se bem que seu relógio, na minha opinião, deve ter se decomposto em seus elementos durante a viagem. E já exclamava que, por aqueles 2 segundos, bem valia fazer não só 1 quatrilhão de quilômetros, mas 1 quatrilhão de quatrilhões, a quatrilionésima potência. Em suma, cantou hosanas, exagerou mesmo, a ponto de pensadores mais dignos recusarem estender-lhe a mão nos primeiros tempos. Tornara-se demasiado bruscamente conservador, e é o temperamento russo. Repito, é uma lenda. Eis as ideias que têm curso entre nós a respeito dessas matérias. Apanhei-te! Exclamou Ivan com uma alegria quase infantil, como se lhe voltasse à memória. Fui eu mesmo que inventei essa anedota do quatrilhão de anos. Tinha então 17 anos. Estava no ginásio. Contei-a a um de meus camaradas, Korovkin, em Moscou. Essa anedota é muito característica. Tinha-a esquecido, mas lembrei-me dela inconscientemente. Não foste tu que a contaste. É assim que uma multidão de coisas nos volta à memória, quando marchamos para o suplício, ou quando sonhamos. Pois bem, não passas de um sonho. A violência com que me negas assegura-me que, apesar de tudo, crês em mim, disse o cavaleiro jovialmente. Absolutamente. Não creio em ti nem 1/100ª parte. Mas 1/1000ª crês. As doses homeopáticas são talvez as mais fortes. Confessa que crês em mim, pelo menos 1/10ª parte. Não! Gritou Ivan irritado. Aliás, gostaria bem de crer em ti. Por fim confessou. Mas sou bom, vou ajudar-te. Fui eu que te apanhei. Contei-te de propósito essa anedota para desenganar-te definitivamente a meu respeito. Mentes. O fim de tua aparição é convencer-me de tua existência. Precisamente.
Mas as hesitações, a inquietação, o conflito entre a fé e a dúvida constituem por vezes tal sofrimento para um homem escrupuloso como tu, que melhor vale enforcar-se. Sabendo que crês um pouco em mim, contei-te essa anedota para entregar-te definitivamente à dúvida. Conduzo-te entre a fé e a incredulidade alternativamente, não sem um fito. É um novo método. Quando cessares completamente de crer em mim, por-te-ás a assegurar-me que não sou um sonho, que existo verdadeiramente, conheço-te. Então meu fito será atingido. Ora, meu fito é nobre. Depositarei em ti um minúsculo germe de fé que dará nascimento a um carvalho tão grande que será teu refúgio e quererás fazer-te anacoreta, porque é teu vivo desejo em segredo nutrir-te-ás de gafanhotos, prepararás a tua salvação no deserto. Então, miserável, é para minha salvação que trabalhas? É bem preciso praticar alguma vez uma boa obra? Tu te zangas pelo que vejo. Palhaço! Jamais tentaste aqueles que se nutrem de gafanhotos, rezam 17 anos no deserto até ficarem cobertos de musgo? Meu caro, não faço outra coisa senão isso. A gente esquece o mundo inteiro por uma alma assim, porque é uma joia de preço, uma aritmética. A vitória é preciosa. Ora, certos solitários, palavra de honra, valem tanto quanto tu, do ponto de vista intelectual, se bem que não o creias. Podem contemplar simultaneamente tais abismos de fé e de dúvida, que parece por vezes, na verdade, que basta apenas um cabelo para que eles sucumbam. Pois bem, tu te retirarias de nariz bem comprido. Meu amigo, observou o visitante sentencioso, mais vale ter o nariz comprido do que não ter nariz nenhum. Como dizia ainda recentemente um marquês doente, devia ter sido tratado por um especialista, confessando-se a um padre jesuíta. Assisti a isso, era encantador. Entregai-me meu nariz, e batia no peito. Meu filho, insinuava o padre, tudo é regulado pelos decretos insondáveis da providência. Um mal aparente traz por vezes um bem oculto. Se uma sorte cruel o privou de seu nariz, o senhor ganha com isso pelo fato de ninguém mais, doravante, ousar dizer-lhe que o senhor tem o nariz comprido. Meu padre, não é isto um consolo, exclamou ele desesperado. Ficarei, pelo contrário, encantado por ter cada dia o nariz comprido, contanto que ele esteja no seu lugar. Meu filho, disse o padre, suspirando, não se podem pedir todos os bens ao mesmo tempo, e já é murmurar contra a providência, que mesmo assim não o esqueceu. Porque se o senhor grita, como ainda há pouco, que seria feliz toda a sua vida por ter o nariz comprido, seu desejo será satisfeito indiretamente, porque, tendo perdido seu nariz, pelo fato mesmo, tem o senhor o nariz comprido. Ora, que coisa estúpida, exclamou Ivan. Meu amigo, eu queria fazer-te rir, juro-te que tal é a casuística dos jesuítas e que tudo isso é rigorosamente exato. Esse caso é recente e causou-me bastantes preocupações. De volta para casa, o desgraçado rapaz estourou os miolos naquela noite. Não o deixei até o derradeiro instante. Quanto aos confessionários jesuíticos, são na verdade meu divertimento agradável nas horas de tristeza. Eis uma historieta destes últimos dias. Uma jovem normanda, loura, de 20 anos, chega à casa de um velho padre. Uma beleza! Que corpo! Era de fazer vir água à boca. Ajoelha-se, murmura seu pecado através da grade. Como, minha filha, você recaiu no pecado? Oh, Santa Maria, que ouço eu? Já é outro? Até quando durará isso? Não tem você vergonha? Ah, mon père, respondeu a pecadora arrependida. Ça lui a fait tant de plaisir et à moi si pur de peine. Considere essa resposta. Nota. Tradução. Ah, meu padre, isto lhe causou tanto prazer e a mim tão pouco trabalho. Fim da nota. É o grito da própria natureza. Vale isto mais que a inocência. Dei-lhe a absolvição e voltei-me para retirar-me, quando ouvi o padre marcar-lhe um encontro para aquela noite. Por mais resistente que tenha sido o velho, sucumbiu logo à tentação. A natureza, a verdade, desforraram-se. Por que fazes careta? Este de novo zangado? Não sei mais que fazer para te ser agradável. Ah, deixa-me. Tu me obsedas como um pesadelo, gemeu Ivan, vencido pela sua visão. Tu me aborreces e me atormentas. Daria muito para escorraçar-te.
Repito, modera tuas exigências. Não exijas de mim o grande e o belo, e verás como seremos bons amigos, disse o cavalheiro com um tom sugestivo. Na verdade, tens razão de querer-me mal, porque não aparecia em meio de uma nuvem vermelha, entre o trovão e os raios, com as asas avermelhadas, mas me apresentei com um traje tão modesto. Em primeiro lugar, teus sentimentos estéticos estão melindrados, depois teu orgulho. Tão grande homem receber a visita de um diabo tão comum? Há em ti aquela fibra romântica de que zombou Bielinski. Que fazer, rapaz? Ainda há pouco, no momento de vir à tua casa, pensei, para brincar, em tomar a aparência de um conselheiro de estado aposentado, condecorado com as ordens do Leão e do Sol, mas não ousei, porque ter-me-ias batido. Como? Pôr no peito as placas do Leão e do Sol, em lugar da estrela polar ou de Sírio? E insistes em chamar-me estúpido. Meu Deus, não pretendo ter a tua inteligência. Mefistófeles, aparecendo a Fausto, afirma que quer o mal e não faz senão o bem. Bem, isto é lá com ele. Comigo é o contrário. Sou talvez o único ser no mundo que ama a verdade e quer sinceramente o bem. Estava presente quando o Verbo crucificado subiu ao céu, levando a alma do bom ladrão. Ouvi as exclamações jubilosas dos querubins cantando Hosana, e os hinos dos serafins que faziam tremer o universo. Pois bem, juro-o pelo que há de mais sagrado, quis juntar-me aos coros e gritar também Hosana. As palavras iam sair de meu peito. Sabes que sou bastante sensível e impressionável do ponto de vista estético. Mas o bom senso, a mais desgraçada de minhas faculdades, reteve-me nos justos limites e deixei passar a hora propícia. Porque, pensava eu então, que aconteceria se eu cantasse Hosana? Tudo se extinguiria no mundo, não se passaria mais nada. Eis como os deveres de meu cargo e minha posição social obrigaram-me a repelir um impulso generoso e a permanecer na infâmia. Outros arrogam-se toda a honra do bem. Não me deixam senão a infâmia. Mas não invejo a honra de viver às custas de outrem. Não sou ambicioso. Porque, entre todas as criaturas, sou eu só votado às maldições das pessoas honestas e mesmo aos pontapés de botas, pois encarnando-me devo suportar tais consequências. Há aí um mistério, mas a preço algum querem revelar-mo, com medo de que entoie eu Hosana e tão logo desapareçam as imperfeições necessárias, reine a razão no mundo inteiro. Seria naturalmente o fim de tudo. Até mesmo de jornais e revistas, porque quem os assinaria então? Sei que por fim eu me reconciliaria. Farei também eu o meu quatrilhão e conhecerei o segredo. Mas à espera, amuo-me e cumpro a contragosto minha missão. Perder milhões para salvar um só. Quantas almas, por exemplo, foi preciso perder e quantas reputações macular para obter um só justo, Jó, do qual se serviram outrora para me pregarem bem má peça. Não, enquanto o segredo não for revelado, existem para mim duas verdades. A lá de baixo, a deles, que ignoro totalmente, e a outra, a minha. Resta ver qual é a mais pura. Dormes? Penso bem, gemeu Ivan, em tudo que há de animal em mim. Tudo que desde muito tempo digeri e eliminei como uma sujeira, tu mo trazes como uma novidade. Então não fui bem sucedido. Eu que pensava encantar-te com minha eloquência. Esse Hosana no céu, na verdade, não estava mal, não é? Depois aquele tom sarcástico a Heine, não é? Não, jamais tive esse espírito de lacaio. Como pôde minha alma produzir um lacaio de tua espécie? Meu amigo, conheço um encantador jovem russo, amador de literatura e de arte. É o autor de um poema que promete, intitulado O Grande Inquisidor. Era unicamente ele que eu tinha em vista. Proíbo-te de falar do Grande Inquisidor, exclamou Ivan, rubro de vergonha. É o Cataclismo Geológico, lembras-te? Que poema! Cala-te ou eu te mato. Matar-me? Não. É preciso que eu me explique, em primeiro lugar. Vim cá para oferecer a mim mesmo esse prazer. Ah, quanto amo os sonhos de meus jovens amigos, fogosos, sedentos de vida. Ali vive gente nova, dizias tu na última primavera, quando te preparavas para vir aqui. Eles querem tudo destruir e regressar à antropofagia. Não me consultaram os estúpidos.
Na minha opinião, não é preciso destruir nada, a não ser a ideia de Deus no espírito do homem. Eis por onde é preciso começar. Os cegos não compreendem nada? Uma vez que a humanidade inteira professa o ateísmo, e creio que essa época, à maneira das épocas geológicas, chegará a seu tempo. Então, por si mesma, sem antropofagia, a antiga concepção do mundo desaparecerá, e, sobretudo, a antiga moral. Os homens se reunirão para retirar da vida todos os gozos possíveis, mas neste mundo somente. O espírito humano se elevará até um orgulho titânico, e isto será a humanidade deificada. Triunfando sem cessar e sem limites da natureza pela ciência e pela energia, o homem por isso mesmo experimentará constantemente uma alegria tão intensa que ela substituirá para ele as esperanças das alegrias celestes. Cada qual saberá que é mortal, sem esperança de ressurreição, e resignar-se-á à morte com uma altivez tranquila, como um Deus. Por altivez, abster-se-á de murmurar contra a brevidade da vida e amará seus irmãos de uma maneira desinteressada. O amor só procurará gozos breves, mas o próprio sentimento de sua brevidade reforçar-lhe-á a intensidade, tanto quanto outrora ela se disseminava nas esperanças de um amor eterno, além tumular, e assim por diante. É encantador. Ivan tapava os ouvidos com as mãos, olhava para o chão, tremia da cabeça aos pés. A voz prosseguiu. A questão consiste nisto. Sonhava meu jovem pensador. Será possível que essa época chegue algum dia? Na afirmativa, tudo está decidido. A humanidade se organizará definitivamente. Mas como, diante da estupidez inveterada da espécie humana, não se venha isso a realizar, talvez, nem dentro de 1000 anos? É permitido a todo indivíduo que tenha consciência da verdade regularizar sua vida como bem entender, de acordo com os novos princípios. Neste sentido, tudo lhe é permitido. Mais ainda, mesmo se essa época nunca deva chegar, como Deus e a imortalidade não existem, é permitido ao homem novo tornar-se um homem-Deus, seja ele o único no mundo a viver assim. Poderia doravante, de coração leve, libertar-se das regras da moral tradicional, às quais estava o homem sujeito como um escravo. Para Deus não existe lei. Em toda parte onde Deus se encontra está em seu lugar. Em toda parte em que me encontrar será o primeiro lugar. Tudo é permitido, um ponto, é tudo. Tudo isso é muito gentil. Somente, se quer trapacear, de que serve a sanção da verdade? Mas nosso russo contemporâneo é assim feito. Não se decidirá a trapacear sem essa sanção, tanto ama ele a verdade. O visitante deixara-se arrebatar pela sua eloquência, elevava cada vez mais a voz e olhava com ironia o dono da casa. Mas não pôde acabar. Ivan agarrou de repente um copo em cima da mesa e atirou-o no orador. Mas, c'est bête enfin! Exclamou o outro, erguendo-se vivamente e enxugando as gotas de chá que lhe caíram na roupa. Lembrou-se do tinteiro de Lutero. Quer ver em mim um sonho e lança copos contra um fantasma. Isso é digno de uma mulher. Bem suspeitava de que fingias tapar os ouvidos e que estavas escutando. Nota. C'est bête enfin. Mas é estúpido afinal. Tinteiro de Lutero. Martinho Lutero acreditava ter visto muitas vezes o diabo, atirando-lhe certo dia com um tinteiro à cabeça. Fim da nota. Nesse momento bateram na janela com insistência. Ivan Fyodorovitch levantou-se. Estás ouvindo? Abre então, exclamou o visitante. É teu irmão Alyosha que vem anunciar-te uma notícia das mais inesperadas, garanto-te. Cala-te, impostor. Sabia antes de ti que era Alyosha, pressentia-o, e de certo não vem à toa. Traz evidentemente uma notícia, exclamou Ivan exaltado. Abre então, abre-lhe. Está lá fora uma tempestade de neve e é teu irmão quem bate. Monseigneur sait-il le temps qui fait, c'est à ne pas mettre un chien dehors. Nota. O senhor sabe quanto tempo está fazendo? Nem um cachorro se deve pôr lá fora. Fim da nota. Continuava a bater. Ivan quis correr à janela, mas sentiu-se como que paralisado. Esforçava-se por partir os laços que o prendiam, mas em vão. Batiam cada vez com mais força.
Por fim, os laços se romperam e Ivan Fyodorovich levantou-se. As 2 velas acabavam de consumir-se. O copo que havia tirado contra seu visitante estava sobre a mesa. Sobre o divã, ninguém. As pancadas na janela persistiam, mas bem menos fortes do que lhe tinham parecido, bem discretas até. Não é um sonho. Não, juro que não é um sonho. Tudo isso acaba de ocorrer. Ivan correu à janela e abriu o postigo. Alyosha, eu te havia proibido de vir, gritou ele com raiva a seu irmão. Em 2 palavras. Que queres? Em 2 palavras. Ouves-me? Há 1 hora Smerdyakov enforcou-se, disse Alyosha. Sobe o patamar. Vou abrir a porta, disse Ivan. 10. Foi ele quem o disse. Alyosha contou a Ivan que 1 hora antes Maria Kondratievna fora à casa dele para informá-lo de que Smerdyakov acabava de suicidar-se. Entro no quarto dele para retirar o samovar e vejo-o pendurado de um prego grande na parede. Perguntando-lhe Alyosha se fizera ela sua declaração a quem de direito, respondeu que viera diretamente à casa dele, correndo. Tremia como uma folha. Tendo-a acompanhado à isbá, havia Alyosha encontrado Smerdyakov ainda pendurado. Em cima da mesa, um papel com estas palavras. Ponho fim a meus dias voluntariamente, não acusem ninguém de minha morte. Deixando esse bilhete em cima da mesa, dirigiu-se Alyosha à casa do Spravnik, e dali à tua casa, concluiu, olhando fixamente para Ivan, cuja expressão o intrigava. Meu irmão, disse de repente, deves estar muito doente. Olhas-me sem ter o ar de compreender o que te digo. Foi bom teres vindo, disse Ivan com ar preocupado e sem prestar atenção à exclamação de Alyosha. Sabia que ele tinha se enforcado. Por intermédio de quem o sabias? Não me lembro por intermédio de quem, mas sabia-o. Sabia-o? Sim, ele mo disse. Dizia-mo ainda há pouco. Ivan mantinha-se no meio do quarto com o ar sempre absorto, olhando para o chão. Ele quem? Perguntou Alyosha com uma olhadela involuntária em redor. Esquivou-se. Ivan ergueu a cabeça e sorriu mansamente. Teve medo de ti, da pomba. És um puro querubim. Dmitri assim te chama, querubim. O grito formidável dos serafins. Que é um serafim? Talvez toda uma constelação. E essa constelação não é talvez senão uma molécula química. Existe a constelação do leão e do sol, sabes? Meu irmão, senta-te, disse Alyosha espantado. Senta-te no divã, suplico-te. Deliras, apoia-te na almofada. Assim. Queres um guardanapo molhado sobre a cabeça? Isso te aliviaria. Dá-me o guardanapo que está em cima da cadeira. Atirei-o ali ainda há pouco. Não está ali. Não te inquietes. Ei-lo aqui. Disse Alyosha, encontrando num canto, perto do lavatório, um guardanapo limpo, ainda dobrado. Ivan examinou-o com um olhar estranho. Pareceu voltar-lhe a memória. Espera, disse ele, levantando-se. Há 1 hora apliquei à minha cabeça esse mesmo guardanapo molhado, depois joguei-o ali. Como pode estar ele seco? Não havia outro. Aplicaste este guardanapo na cabeça? Mas sim, e andei pelo quarto há 1 hora. Por que as velas estão consumidas? Que horas são? Em breve será 00:30. Não, exclamou Ivan. Não era um sonho. Ele estava aqui, neste divã. Quando tu bateste na janela, atirei-lhe um copo. Aquele. Espera um pouco. Não é a primeira vez, mas não são sonhos, é a realidade. Ando, falo, vejo, dormindo. Mas ele estava aqui, neste divã. É muito estúpido ele, Alyosha. Muito estúpido. Ivan pôs-se a rir e a caminhar pelo quarto. Quem é estúpido? De quem falas, meu irmão? Perguntou ansiosamente Alyosha. Do diabo. Ele vem ver-me. Veio 2 ou 3 vezes. Irrita-me, pretendendo que lhe quero mal por não ser ele senão o diabo, em lugar de Satã, com asas avermelhadas, cercado de trovões e raios. Não passa de um impostor, com um mau diabo de baixa classe. Vai aos banhos. Se lhe tirassem a roupa, haveriam de encontrar nele certamente uma cauda fulva, do comprimento de 1 arshim, lisa como a de um cão dinamarquês.
Alyosha, estás enregelado, coberto de neve. Queres chá? Está frio. Vou pôr a funcionar o samovar. C'est ça n'est pas mettre un chien de rose. Alyosha correu ao lavatório, molhou o guardanapo, persuadiu Ivan a tornar a sentar-se e aplicou-lhe à cabeça. Sentou-se ao lado dele. Que é que me dizias há pouco a respeito de Lisa? Prosseguiu Ivan. Tornava-se bastante loquaz. A Lisa me agrada. Falei-te mal dela. É falso. Ela me agrada. Tenho medo amanhã, por causa de Kátia, sobretudo, pelo futuro. Ela me abandonará amanhã e me espezinhará. Crê que perco Mitya por ciúme, por causa dela. Sim, ela crê isto. Mas não. Amanhã será a cruz e não a forca. Não me enforcarei. Sabes que não poderei jamais me matar, Alyosha? Será por baixeza? Não sou um covarde. É por amor à vida. Como sabia eu que Smirdyakov se enforcara? Sim, foi ele quem mo disse. E estás persuadido de que alguém veio aqui? Neste divã, no canto. Foste tu que o afugentaste. Sim, foste tu que o puseste em fuga. Desapareceu à tua chegada. Gosto de teu rosto, Alyosha. Sabias disto? Mas ele sou eu, Alyosha. Eu mesmo. Tudo quanto há em mim de baixo, de vil, de desprezível. Sim, sou um romântico. Ele o notou. No entanto, é uma calúnia. Ele é horrendamente estúpido, mas por isso é que logra êxito. É astuto, bestialmente astuto. Sabe muito bem levar-me ao extremo. Zombava de mim, dizendo que eu creio nele. Foi assim que me obrigou a escutá-lo. Mistificou-me como a uma criança. Aliás, disse a meu respeito muitas verdades, coisas que eu jamais teria dito a mim mesmo. Sabes, Alyosha, sabes, acrescentou Ivan num tom confidencial, que eu gostaria bem que fosse realmente ele, e não eu? Ele fatigou-te, disse Alyosha, olhando para seu irmão com compaixão. Irritou-me, sabes, e bem habilmente. A consciência, que é isso? Fui eu que a inventei. Por que se tem remorsos? Por hábito. Hábito que tem a humanidade há 7.000 anos. Desfaçamo-nos do hábito e seremos deuses. Foi ele quem o disse. Mas não tu? Não tu? Exclamou malgrado seu Alyosha com um olhar luminoso. Pois bem, deixa-o, esquece-o então. Que ele leve consigo tudo quanto maldizes agora e que não volte mais. Ele é mau, zombou de mim. É um insolente, Alyosha, disse Ivan, fremindo à lembrança da ofensa. Caluniou-me a muitos respeitos, caluniou-me em minha própria cara. Oh, vais praticar uma nobre ação. Declararás que foste tu o assassino responsável, que o lacaio matou teu pai por instigação. Meu irmão, contente, não foste tu que mataste. Não é verdade. Foi ele que o disse e ele o sabe. Vais praticar uma ação virtuosa, e contudo, não crês na virtude. Eis o que te irrita e te atormenta. Eis o que ele me disse, e ele é perito nisso. És tu que dizes, e não ele, e falas em delírio. Não, ele sabe o que diz. É por orgulho que vais dizer. Fui eu que matei. Por que estáis tomados de espanto? Mentis. Desprezo vossa opinião, zombo do vosso espanto. Dizia ainda, sabes, queres que te admirem. É um criminoso, um assassino, dirão, mas que sentimentos nobres. Para salvar seu irmão, acusou-se. Mas é falso, Alyosha, exclamou Ivan com os olhos cintilantes. Não quero a admiração dos alarves. Juro-te que ele mentiu. Foi por isso que lhe atirei um copo, que se quebrou no focinho dele. Meu irmão, acalma-te. Deixa de... Não, é um sábio torcionário e cruel, prosseguiu Ivan, que não havia ouvido. Sabia bem por que ele vinha. Pois seja, dizia ele. Tu querias ir por orgulho, mas guardando a esperança de que Smirdyakov seria desmascarado e enviado ao presídio, que absolveriam Mitya e que te condenariam moralmente apenas. Ouves, ele riu neste ponto, enquanto outros te admirariam. Mas Smirdyakov está morto. Quem te acreditará agora no tribunal? Tu somente? No entanto, vais. Decidiste ir. Com que objetivo, afinal? É estranho, Alyosha. Não posso suportar semelhantes perguntas. Quem tem a audácia de mas fazer? Meu irmão, interrompeu Alyosha, gelado de medo, mas esperando sempre fazer Ivan voltar à razão.
Como pôde ele falar-te da morte de Smirdiakov antes da minha chegada, quando ninguém a conhecia e não tivera tempo de sabê-la? Ele me falou dela, disse Ivan num tom decisivo. Não me falou senão disso, se quiseres. Se ainda acreditasses na virtude, não me acreditarão, não importa. Vou por uma questão de princípio. Mas tu não passas de um porco, como Fyodor Pavlovitch. Nada tens que ver com a virtude. Por que ires até lá, se teu sacrifício é inútil? Não sabes de nada e darias muito para sabê-lo. Suponhamos, tu te decidiste. Passarás a noite a pesar o pró e o contra. No entanto, irás, bem o sabes. Sabes que, qualquer que seja a tua resolução, a decisão não depende de ti. Irás, porque não ousarás fazer de outro modo. E por que não ousarás? Adivinha tu mesmo, é um enigma. Nisso partiu, quando tu chegavas. Tratou-me de covarde, Alyosha. Le mot de l'énigme. É que sou um covarde. Smirdiakov disse o mesmo. É preciso matá-lo. Katia me despreza, vejo-o desde um mês. Lisa começa a desprezar-me. Irás para que te admirem. É uma mentira abominável. E tu também. Tu me desprezas, Alyosha. Detesto-te de novo. E odeio também o monstro. Que ele apodreça no presídio. Cantou um hino. Irei amanhã cuspir na cara de todos. Ivan levantou-se cheio de furor, arrancou o guardanapo, voltou a andar pelo quarto. Alyosha lembrou-se de suas recentes palavras. Parece-me dormir acordado. Ando, falo, vejo e, contudo, durmo. Era bem isso. Não ousava deixá-lo para ir procurar um médico, não tendo ninguém a quem confiá-lo. Pouco a pouco, Ivan pôs-se a desarrazoar completamente. Continuava a falar, mas suas palavras eram incoerentes. Articulava mal as palavras. De repente cambaleou, mas Alyosha pôde sustentá-lo. Tirou-lhe a roupa, com dificuldade, e meteu-o na cama. O doente caiu num profundo sono com a respiração regular. Alyosha velou-o ainda umas 2 horas. Depois pegou um travesseiro e estendeu-se sobre o divã, sem tirar a roupa. Antes de adormecer, rezou por seus irmãos. Começava a compreender a doença de Ivan, os tormentos de uma resolução orgulhosa, uma consciência exaltada. Deus, em quem Ivan não acreditava, e sua verdade, tinham subjugado aquele coração ainda rebelde. Sim, pensava Alyosha, já que Smirdiakov está morto, ninguém acreditará em Ivan. No entanto, ele irá depor. Deus vencerá, disse a si mesmo Alyosha, com um doce sorriso. Ou Ivan despertará a luz da verdade, ou então sucumbirá ao ódio, vingando-se de si mesmo e dos outros por ter servido uma causa na qual não acreditava. Acrescentou ele com amargura e rezou de novo por Ivan. Livro 12. Um erro judiciário. 1. O dia fatídico. No dia seguinte aos acontecimentos que narramos, às 10 horas da manhã, foi aberta a sessão do tribunal e começou o julgamento de Dmitri Karamazov. Devo declarar previamente que me é impossível relatar todos os fatos na sua ordem detalhada. Tal exposição demandaria, creio, um grosso volume, de modo que não me queiram mal por limitar-me ao que me pareceu mais impressionante. Pode ser que tenha tomado o acessório pelo essencial e omitido traços característicos. Aliás, é inútil desculpar-me. Faço o melhor que posso e os leitores saberão vê-lo. Antes de penetrar na sala, mencionemos o que causava a surpresa geral. Todo mundo conhecia o interesse despertado por aquele processo impacientemente esperado, as discussões e suposições que provocava havia 2 meses. Sabia-se também que aquele caso tivera repercussão em toda a Rússia, mas sem se imaginar que ele pudesse suscitar semelhante emoção em outra parte que não entre nós. Veio gente, não somente da sede da província, mas de outras cidades, e até mesmo de Moscou e de Petersburgo, juristas, notabilidades, bem como senhoras. Todos os cartões foram arrebatados num abrir e fechar de olhos. Para os visitantes de destaque, haviam reservado lugares por trás da mesa que presidia o tribunal. Instalaram-se ali cadeiras, o que jamais se vira. As senhoras, bastante numerosas, formavam pelo menos a metade do público. Havia tantos juristas que não se sabia onde metê-los, estando todos os convidados distribuídos convites.
Havia tantos juristas que não se sabia onde metê-los, estando todos os convites distribuídos desde muito tempo. Construiu-se à pressa no fundo da sala, por trás do estrado, uma separação no interior da qual tomaram eles lugar, dando-se por felizes em poderem ficar mesmo de pé, porque haviam retirado todas as cadeiras a fim de obter-se espaço, e a multidão reunida assistiu ao julgamento de pé em massa compacta. Certas senhoras, sobretudo as recém-chegadas, mostraram-se nas galerias excessivamente enfeitadas, mas a maior parte não pensava na toilette. Lia-se em seus rostos uma curiosidade ávida. Uma das particularidades daquele público, digna de ser assinalada e que se manifestou no correr dos debates, era a simpatia da enorme maioria das senhoras por Mitya, que desejavam ver absolvido. Talvez porque tivesse ele a reputação de cativar os corações femininos. Contava-se com a presença das duas rivais. Katarina Ivanovna, sobretudo, excitava o interesse geral. Contavam-se coisas espantosas a seu respeito e de sua paixão por Mitya, apesar do crime deste. Lembravam seu orgulho, não fizera visitas quase a ninguém, suas relações aristocráticas. Dizia-se que tinha ela a intenção de pedir ao governo autorização para acompanhar o condenado ao presídio e casar-se com ele nas minas, embaixo do solo. A aparição de Grunchenka não despertava menos interesse. Esperava-se com curiosidade o encontro em plenário das duas rivais, a jovem aristocrata e a cortesã. Aliás, nossas damas conheciam melhor Grunchenka, que tinha posto a perder Fyodor Pavlovich e seu desgraçado filho, e a maior parte se admirava de que uma mulher tão ordinária, nem mesmo bonita, tivesse podido tornar a tal ponto apaixonados o pai e o filho. Sei pertinentemente que em nossa cidade sérias querelas de família rebentaram por causa de Mitya. Muitas senhoras disputavam com seus maridos, em consequência do desacordo a respeito daquele triste caso, e compreende-se que estes chegassem ao recinto, não somente mal dispostos para com o acusado, mas enraivecidos contra ele. Em geral, ao contrário das mulheres, o elemento masculino era hostil ao detento. Viam-se rostos severos, carrancudos, outros encolerizados, e isto na maioria. É verdade que Mitya insultara muitas pessoas durante sua permanência entre nós. De certo, alguns espectadores estavam quase alegres e bastante indiferentes à sorte de Mitya, embora interessados pelo resultado do caso. A maior parte desejava o castigo do culpado, salvo talvez os juristas, que só encaravam o processo do ponto de vista jurídico contemporâneo, negligenciando o lado moral. A chegada de Fietchukovitch, de grande reputação por causa de seu talento, agitava todo mundo. Não era a primeira vez que vinha ele à província advogar em processos criminais de repercussão, dos quais se guardava depois por muito tempo a lembrança. Circulavam anedotas sobre nosso procurador e sobre o presidente do tribunal. Contava-se que o procurador tremia ao ter de tornar a encontrar-se com Fietchukovitch, que eram antigos inimigos, já em Petersburgo, no começo de suas carreiras. Que o nosso suscetível Hippolyte Kirillovitch, que se julgava lesado desde muito, porque não era convenientemente apreciado o seu mérito, havia retomado coragem com o caso Karamazov e sonhava mesmo reerguer sua reputação embaciada, mas que Fietchukovitch lhe causava medo. Quanto ao temor de Fietchukovitch, essas asserções não eram totalmente justas. Nosso procurador não era desses caráteres que se deixam levar diante do perigo, mas pelo contrário, daqueles cujo amor próprio aumenta, exalta-se, precisamente na proporção do perigo. Em geral, nosso procurador era demasiado ardente e impressionável. Punha por vezes toda a sua alma num negócio, como se de sua decisão dependessem sua sorte e sua fortuna. No mundo judiciário, sorriam dessa singularidade, que valera a nosso procurador certa notoriedade, maior do que não se teria podido crer de acordo com sua situação modesta na magistratura. Riam sobretudo de sua paixão pela psicologia. Na minha opinião, todos se enganavam. Nosso procurador era, eu creio, de um caráter bem mais sério do que muitos pensavam, mas aquele homem doentio não soubera colocar-se no início de sua carreira, nem depois. Quanto ao presidente do tribunal, era um homem instruído, humano,
conhecendo praticamente a causa e com as ideias mais modernas. Tinha certo amor próprio, mas pouca ambição. O principal objetivo de sua existência consistia em ser um progressista. Aliás, tinha relações, fortuna. Verificou-se mais tarde que se interessava bastante vivamente pelo caso Karamazov, mas somente num sentido geral. Como fenômeno classificado, encarado como a resultante de nosso regime social, como a característica da mentalidade russa, etc. Quanto ao caráter particular do caso, à personalidade dos seus atores, a começar pelo acusado, isso não lhe apresentava senão um interesse vago, abstrato, como convinha, aliás, talvez. Muito tempo antes da hora, a sala estava repleta. É a mais bela da cidade, vasta, alta, sonora. À direita do tribunal, que tinha assento sobre um estrado, tinham instalado uma mesa e 2 filas de cadeiras para o júri. À esquerda se encontrava o lugar do acusado e de seu defensor. No meio da sala, perto dos juízes, as peças de convicção figuravam sobre uma mesa. O roupão de seda branca de Fyodor Pavlovich, ensanguentado. O pilão de cobre, instrumento presumido do crime. A camisa e a sobrecasaca de Mitya, toda manchada perto do bolso onde metera ele o lenço. O dito lenço, onde o sangue formava uma crosta. A pistola carregada em casa de Pierre Kortin para o suicídio de Mitya e tirada furtivamente por Trifon Borisovich em Mokroe. O envelope dos 3.000 rublos destinados a Grunchenka, a fita cor-de-rosa que o amarrava e outros objetos que esqueci. Mais longe, no fundo da sala, mantinha-se o público, mas diante da balaustrada tinham disposto cadeiras para as testemunhas que ficariam na sala depois de seu depoimento. Às 10 horas apareceu o tribunal composto do presidente, de um assessor e de um juiz de paz honorário. O procurador chegou no mesmo instante. O presidente era robusto, baixo e gordo, com o rosto congestionado, homem de uns 50 anos, de cabelos grisalhos cortados curtos e condecorado. O procurador pareceu a toda a gente estranhamente pálido, de tez quase verdoenga, emagrecido, por assim dizer, subitamente, porque eu o havia visto na antevéspera no seu estado normal. O presidente começou por perguntar ao oficial de justiça se todos os jurados estavam presentes. Mas é-me impossível continuar assim, tendo-me escapado certas coisas, e sobretudo porque, como já o disse, o tempo e o lugar me faltariam para um relato integral. Sei somente que a defesa e a acusação só recusaram um pequeno número de jurados. O júri compunha-se de 4 funcionários, 2 comerciantes, 6 camponeses e pequenos burgueses de nossa cidade. Muito tempo antes do julgamento, lembro-me de que na sociedade perguntavam, sobretudo as senhoras, será possível que um caso de psicologia tão complicada seja submetido à decisão de funcionários e de mujiques? Que é que eles compreenderão disso? Efetivamente, os 4 funcionários que faziam parte do júri eram gente modesta, já grisalha, exceto um, pouco conhecidos em nossa sociedade, tendo vegetado com mesquinhos ordenados. Deviam ser casados com velhas, impossíveis de exibir, e ter uma ninhada de meninos, talvez descalços. As cartas encantavam-lhes os lazeres e não tinham, bem entendido, jamais lido coisa alguma. Os 2 comerciantes tinham um ar calmo, mas estranhamente taciturno e imóvel, estando um deles barbeado e trajado à europeia, e o outro, de barba grisalha, trazia no pescoço uma medalha. Nada a dizer dos pequenos burgueses e camponeses de Skotoprigonievsk. Os primeiros assemelham-se bastante aos segundos e trabalham como eles. 2 dentre eles usavam também traje europeu, o que os fazia parecerem mais sujos e mais feios, talvez, que os outros, tanto que todos perguntavam a si mesmos involuntariamente, como o fiz, olhando-os. Que pode essa gente compreender mesmo de um tal caso? Não obstante, seus rostos, rígidos e carrancudos, mostravam uma expressão imponente. Enfim, o presidente abriu a sessão, declarando ao auditório que ia dar-se início ao julgamento do crime de que foi vítima o conselheiro titular aposentado, Fyodor Pavlovich Karamazov. Não me recordo bem como o disse. Os oficiais de justiça tiveram ordem de introduzir o acusado e apareceu Mitya. Reinou profundo silêncio na sala. Poder-se-ia ouvir uma mosca voar. Mitya causou-me uma impressão das mais desfavoráveis.
Apresentou-se como um janota, de roupa nova, luvas lustrosas, roupa branca fina. Soube depois que ele encomendara para aquele dia uma sobrecasaca em Moscou, em casa de seu antigo alfaiate, que havia conservado suas medidas. Avançou a grandes passos, rígido, olhando fitamente à sua frente, e sentou-se com ar impassível. Apareceu ao mesmo tempo seu defensor, o famoso Fietiukovitch. Um murmúrio discreto percorreu a sala. Era um homem grande e seco, de pernas finas, dedos exangües e afilados, cabelos curtos, o rosto imberbe, e seus lábios finos pragueavam-se por vezes num sorriso sarcástico. Parecia ter 40 anos. O rosto teria sido simpático não fossem os olhos, desprovidos de expressão e muito aproximados do nariz, comprido e delgado. Em suma, aquela fisionomia lembrava um pássaro. Estava de casaca e de gravata branca. Lembro-me do interrogatório de identificação. Mitya respondeu com uma voz tão forte que surpreendeu o presidente. Depois fizeram leitura da lista das testemunhas e peritos. 4 dentre eles faltavam. Miusov, que voltara a Paris, mas cujo depoimento figurava no processo. A senhora Koklakova e o proprietário rural Maximov, por motivo de doença, e Smerdyakov, falecido subitamente, como o atestava um relatório da polícia. A notícia de sua morte causou sensação. Muitos no público ignoravam ainda o seu suicídio. O que impressionou sobretudo foi uma frase de Mitya a esse respeito. "Para cão, morte de cão!" exclamou ele. Seu defensor adiantou-se para ele. O presidente ameaçou-o de tomar medidas severas no caso de novo insulto. Mitya repetiu várias vezes ao advogado, à meia voz e sem arrependimento aparente. "Não o farei mais. Escapou-me. Não recomeçarei." Esse episódio não testemunhava em seu favor aos olhos dos jurados e do público. Dava uma amostra de seu caráter. Foi sob essa impressão que o escrivão leu o libelo acusatório. Era conciso, limitando-se à exposição dos principais motivos de acusação. Não obstante, fiquei vivamente impressionado. O escrivão lia com uma voz nítida e sonora. Aquela tragédia aparecia em relevo, alumiada por uma luz implacável. Depois do que, o presidente perguntou a Mitya. "Acusado, reconhece-se culpado?" Mitya levantou-se. "Reconheço-me culpado de embriaguez, de devassidão e de preguiça", disse ele com exaltação. "Queria corrigir-me definitivamente, na hora mesma em que a sorte me feriu. Mas estou inocente da morte do velho, meu pai e meu inimigo. Não o roubei tampouco. Não sou capaz disso. Dmitri Karamazov é um canalha, mas não um ladrão." Sentou-se de novo a fremir. O presidente exortou-o a responder unicamente às perguntas. Em seguida, foram chamadas as testemunhas para prestar juramento. Os irmãos do acusado foram dispensados dessa formalidade. Depois das exortações do padre e do presidente, mandaram para fora as testemunhas para serem de novo chamadas uma a uma. 2. Testemunhos perigosos. Ignoro se as testemunhas de acusação e de defesa foram agrupadas pelo presidente e em que ordem se propunha chamá-las. É provável. Em todo caso, começou-se pelas testemunhas de acusação. Repito que não tenho a intenção de reproduzir integralmente os interrogatórios. Aliás, seria em parte supérfluo, porque a acusação e a defesa resumiram claramente a marcha e o sentido do caso, bem como os depoimentos das testemunhas. Anotei integralmente por vezes aqueles 2 notáveis discursos que citarei a seu tempo, da mesma maneira que um episódio inesperado do julgamento, que influiu indubitavelmente no seu desenlace fatal. Desde o começo, uma particularidade daquele caso afirmou-se aos olhos de todos: a força extraordinária da acusação em relação aos meios da defesa. Todo mundo compreendeu logo isso quando se viu os fatos agruparem-se, acumularem-se, e o horror do crime exibir-se pouco a pouco à plena luz. Dava-se conta ao público de que a causa estava bem clara, que a dúvida era impossível, que os debates seriam apenas mera formalidade, estando mais que demonstrada a culpabilidade do acusado. Penso mesmo que nem dúvida havia para todas as senhoras que aguardavam com tanta impaciência a absolvição do interessante acusado. Mais ainda,
Parece-me que se sentiriam elas aflitas diante de uma culpabilidade menos evidente, porque isso teria diminuído o efeito do desenlace, quando se absolvesse o criminoso. Coisa estranha é que todas as senhoras acreditaram na absolvição quase até o derradeiro minuto. Ele é culpado, mas absolvê-lo-ão por humanidade, em nome das ideias novas, etc. Eis por que haviam acorrido com tanto assodamento. Os homens interessavam-se sobretudo pela luta entre o procurador e o famoso Fietiukovitch. Todos perguntavam a si mesmos com espanto: que poderá fazer de uma causa perdida de antemão Fietiukovitch com todo o seu talento? De modo que o observavam com uma atenção intensa, mas Fietiukovitch ficou até o fim como um enigma para todos. As pessoas experimentadas pressentiam que tinha ele um sistema que perseguia um objetivo, mas era quase impossível adivinhar qual. Sua segurança saltava, no entanto, aos olhos. Além disso, notou-se com satisfação que, durante sua curta estada entre nós, se pusera notavelmente a par do caso e havia-o estudado em todos os seus detalhes. Admirou-se em seguida sua habilidade em desacreditar todas as testemunhas da acusação, em confundi-las tanto quanto possível e, sobretudo, em manchar-lhes a reputação moral e, por consequência, seus depoimentos. Aliás, supunha-se que ele assim agia muito por jogo, por assim dizer, por coquetismo jurídico, a fim de pôr em ação todos os processos advocatórios, porque pensava-se com razão que aqueles denegrimentos não lhe proporcionariam nenhuma vantagem definitiva, e ele próprio, provavelmente, o compreendia melhor que ninguém. Devia ter em reserva uma ideia, uma arma oculta, que revelaria no momento querido. No instante, consciente de sua força, parecia divertir-se. Assim, quando interrogou Gregório Vassilievich, o antigo criado de quarto de Fyodor Pavlovitch, que afirmou ter visto a porta da casa aberta, o defensor aferrou-se a ele quando chegou sua vez de fazer-lhe perguntas. Gregório Vassilievich apareceu à barra das testemunhas sem se mostrar absolutamente perturbado pela majestade do tribunal ou pela presença do numeroso público. Depôs com a mesma segurança com que o teria feito se estivesse a sós com sua mulher, mas com mais deferência. Era impossível confundi-lo. O procurador interrogou-o muito tempo a respeito de particularidades da família Karamazov. Gregório traçou dela um quadro sugestivo. Via-se que a testemunha era ingênua e imparcial. Malgrado todo o seu respeito pelo antigo patrão, declarou que este fora injusto para com Mitya e não educava seus filhos como era preciso. Sem mim teria ele sido roído pelos piolhos, disse ele, ao falar da tenra infância de Mitya. Tampouco não deveria ter o pai prejudicado seu filho no referente aos bens que herdara da mãe. Tendo-lhe o procurador perguntado sobre que se baseava para afirmar que Fyodor Pavlovitch prejudicara a seu filho por ocasião do acerto de contas, Gregório, para espanto geral, não apresentou nenhum argumento decisivo, mas persistiu dizendo que aquele acerto não fora justo e que Mitya deveria ter recebido ainda alguns milhares de rublos. A este propósito, interrogou o procurador, com uma insistência particular, todas as testemunhas que se presumia estivessem ao corrente, inclusive os irmãos do acusado, mas nenhuma delas o esclareceu de uma maneira precisa, cada qual afirmando a coisa sem poder fornecer dela uma prova mais ou menos exata. O relato da cena na mesa, que Dmitri Fyodorovitch irrompeu na sala e bateu em seu pai, ameaçando de voltar para matá-lo, produziu uma impressão sinistra, tanto mais quanto o velho criado narrava com calma e concisão, numa linguagem original, o que causava muito efeito. Declarou que a ofensa de Mitya, que então lhe batera no rosto e o derrubara, estava desde muito tempo perdoada. Quanto a Smerdyakov, benzeu-se, era um rapaz bem dotado, mas deprimido pela doença e, sobretudo, ímpio, tendo sofrido a influência de Fyodor Pavlovitch e de seu filho mais velho. Atestou com calor sua honestidade, contando o episódio do dinheiro achado e entregue por Smerdyakov a seu patrão, o que lhe valeu, com uma moeda de ouro, a confiança dele. Sustentou teimosamente a versão da porta aberta para o jardim. Aliás, fizeram-lhe tantas perguntas que não posso lembrar-me de todas.
Por fim, foi a vez do defensor, que se informou em primeiro lugar do envelope, onde, segundo parecia, Fyodor Pavlovich ocultara 3.000 rublos para certa pessoa. Viu-o, o senhor que vivia desde tanto tempo junto de seu patrão? Gregório respondeu que não e que não sabia da existência desse dinheiro e dele só conhecendo depois que toda a gente falava. Esta pergunta relativa ao envelope fê-la Fietilkovitch, todas as vezes que pôde, às testemunhas, com a mesma insistência que o procurador pusera em informar-me sobre a partilha dos bens. Todas responderam que não tinham podido ver o envelope, embora muitas dele tivessem ouvido falar. A persistência do defensor foi notada desde o começo. Agora poderia eu perguntar-lhe, continuou Fietilkovitch, de que se compunha esse bálsamo, ou antes, essa infusão, com a qual o senhor esfregou seus rins antes de deitar-se, na noite do crime, como ressalta do inquérito? Gregório olhou com ar aparvalhado e, após um silêncio, murmurou. Havia salva nela. Somente salva? Nada mais? E tanchagem. E pimenta, talvez. Havia também pimenta. E tudo isso com vodka. Com álcool. Ligeiro sorriso percorreu o auditório. Veja-se, até mesmo álcool. Depois de ter se esfregado a região renal, o senhor bebeu o resto da garrafa, com uma piedosa prece conhecida somente por sua esposa, não é? Sim. Bebeu muito? 1 ou 2 copinhos? O conteúdo de um copo. Tanto assim? 1 copo e meio, talvez. Gregório guardou silêncio. Parecia compreender. 1 copo e meio de álcool puro não teria sido muito? Que pensa o senhor? Com isso podem se ver abertas as portas do paraíso? Gregório continuava calado. Nova risada esfuziou. O presidente agitou-se. Poderia o senhor dizer, insistiu Fietilkovitch, se estava desperto quando viu a porta do jardim aberta? Estava em cima de minhas 2 pernas. Isto não quer dizer que o senhor estivesse desperto. Novas risadas. Teria podido, por exemplo, responder naquele momento se alguém lhe perguntasse em que ano nós estamos? Não sei. Está bem. Em que ano estamos, desde o nascimento de Jesus Cristo? Sabe-o? Gregório, com ar confuso, olhava fixamente seu carrasco. Sua ignorância do ano atual parecia estranha. Talvez saiba o senhor quantos dedos tem nas mãos. Tenho o hábito de obedecer, proferiu de súbito Gregório. Se agrada às autoridades zombar de mim, devo suportá-lo. Fietilkovitch ficou um pouco desconcertado. O presidente interveio e lembrou-lhe que devia fazer perguntas mais em relação com o caso. O advogado respondeu com deferência que nada mais tinha a perguntar. Certamente o depoimento de um homem, tendo visto as portas do paraíso e ignorando em que ano vivia, poderia inspirar dúvidas, de sorte que o fito do defensor foi atingido. Um incidente marcou o fim do interrogatório. Tendo-lhe o presidente perguntado se tinha observações a apresentar, Mitya exclamou. Exceto o que se refere à porta, a testemunha disse a verdade. Eu lhe agradeço ter me livrado dos parasitas e perdoado minhas pancadas. Esse velho foi durante toda a sua vida honesto e fiel a meu pai, como 36 cães de água. Acusado, policie suas expressões, disse severamente o presidente. Não sou um cão d'água, resmungou Gregório. Pois bem, sou eu que sou um cão d'água, gritou Mitya. Se é uma ofensa, assumo-a para mim e peço-lhe perdão. Fui brutal e violento com ele. Com o Esopo também. Que Esopo? Assentou severamente o presidente. Refiro-me a Pierrot, a meu pai Fyodor Pavlovich. O presidente exortou de novo Mitya a escolher seus termos com mais prudência. O senhor se prejudica assim no espírito de seus julgadores. O defensor procedeu com a mesma habilidade com Rakitin, uma das testemunhas mais importantes, da qual muito esperava o procurador. Sabia uma multidão de coisas, vira tudo, conversara com uma multidão de pessoas e conhecia a fundo a biografia de Fyodor Pavlovich e dos Karamazov. Na verdade, não ouvira falar do envelope de 3.000 rublos, senão por Mitya. Em compensação, descreveu com detalhes as proezas de Mitya no botequim à capital, suas palavras e atos comprometedores. Contou a história do esfregão de tilha do capitão Sniegiriov.
Quanto ao que o pai podia ter de restituir ao filho por ocasião do acerto de contas, o próprio Rakitin nada sabia e safou-se graças a generalidades desdenhosas. Impossível compreender qual não tinha razão e não se emaranhar naquela barafunda dos Karamazov. Apresentou aquele crime trágico como o produto dos costumes atrasados da servidão e da desordem em que estava mergulhada a Rússia, privada das instituições necessárias. Em suma, deixaram-no discorrer. Foi depois desse julgamento que o Sr. Rakitin se revelou e atraiu a atenção. O procurador sabia que a testemunha preparava para uma revista um artigo relativo ao crime e citou algumas partes dele no seu discurso acusatório, como se verá mais adiante. O quadro pintado pela testemunha pareceu sinistro e reforçou a acusação. Em geral, a exposição de Rakitin agradou ao público pela independência e pela nobreza de pensamento. Ouviram-se mesmo alguns aplausos quando falou ele da servidão e da Rússia presa da desorganização. Mas Rakitin, que era jovem, cometeu um descuido de que soube logo aproveitar-se o defensor. Interrogado a respeito de Grunchenka e arrastado pelo seu êxito e pela altura moral em que havia plainado, exprimiu-se com algum desdém a respeito de Agrafiena Alexandrovna, mantida pelo comerciante Sansonov. Teria dado muito depois para retirar esta expressão, porque foi aí que Fietiukovitch o apanhou. E isto porque Rakitin não esperava que o advogado tivesse podido iniciar-se em tão pouco tempo em detalhes tão íntimos. Permita-me uma pergunta, começou o defensor com um sorriso amável e quase atencioso. É mesmo o Sr. Rakitin, autor de uma brochura editada pela autoridade diocesana, Vida do Bem-aventurado Padre Zósima, cheia de pensamentos religiosos, profundos, com uma dedicatória bastante piedosa à sua grandeza e que eu li recentemente com muito prazer? Não estava destinada a aparecer. Publicaram-na depois, murmurou Rakitin, que parecia desconcertado. Está muito bem. Um pensador como o senhor pode e mesmo deve interessar-se pelos fenômenos sociais. Sua brochura, graças à proteção de sua grandeza, o senhor bispo, divulgou-se e prestou serviço. Mas eis o que estaria eu curioso de saber. O senhor acaba de declarar que conhecia intimamente a senhora Svietlova? Nota bene. Tal era o nome da família de Grunchenka. Ignorava-o até aquele dia. Nota. Svietlova. Nome forjado, derivado de Sviet, luz, claridade. Fim da nota. Não posso responder por todas as minhas amizades. Sou jovem. Aliás, quem o poderia? Disse Rakitin, corando. Compreendo perfeitamente, disse Fietiukovitch, fingindo-se confuso e como que pressuroso em desculpar-se. O senhor poderia, como não importa quem, interessar-se por uma mulher jovem e bonita que recebia em sua casa a flor da juventude local, mas eu queria somente informar-me. Sabemos que há 2 meses desejava vivamente a senhora Svietlova conhecer o mais moço dos Karamazov, Alexei Fyodorovitch. Ela lhe prometera 25 rublos se o senhor lhe o levasse com sua batina religiosa. A visita ocorreu na noite mesma do drama que provocou o processo atual. Recebeu o senhor então da senhora Svietlova 25 rublos de recompensa? Eis o que queria que o senhor me dissesse. Era uma brincadeira. Não vejo em que isto possa interessá-lo. Recebi esse dinheiro por brincadeira, para restituí-lo em seguida. Por consequência, o senhor aceitou-o, mas ainda não o restituiu. Ou talvez já. Uma bagatela, murmurou Rakitin. Não posso responder a tais perguntas. De certo, haverei de restituí-lo. O presidente interveio, mas o defensor declarou que não tinha mais nada a perguntar ao Sr. Rakitin. Este retirou-se um tanto envergonhado. O prestígio da personagem ficou assim abalado, e Fietiukovitch, acompanhando-o com o olhar, parecia dizer ao público, eis o que valem nossos acusadores. Mitya, furioso por causa do tom com que Rakitin se referira a Grunchenka, gritou de seu lugar. Bernard! Quando o presidente lhe perguntou se tinha alguma coisa a dizer, exclamou. Ia ele ver-me na prisão para arrancar-me dinheiro, esse miserável, esse ateu. Mistificou sua grandeza, o senhor bispo. Mitya foi naturalmente chamado à ordem, mas o senhor Rakitin ficou liquidado.
O testemunho do capitão Sniegiryov não logrou êxito por uma razão bem diversa. Apareceu esfarrapado, de roupa suja, e malgrado as medidas de precaução e o exame prévio, encontrou-se em estado de embriaguez. Recusou responder a respeito do caso do insulto que lhe fizera Mitya. Deus lhe perdoe, Ilyusha proibiu. Deus me recompensará lá em cima. Quem o proibiu de falar? Ilyusha, meu menino. Batiuka, como ele te humilhou. Dizia isto perto da pedra. Agora está morrendo. O capitão se pôs subitamente a soluçar e deixou-se cair aos pés do presidente. Levaram-no logo entre as risadas da assistência. O efeito com que contava o procurador malogrou-se. O defensor continuou a usar de todos os meios, causando admiração cada vez mais pelo seu conhecimento do caso, até nos seus menores detalhes. Assim, o depoimento de Trifon Borisovich tinha causado viva impressão, naturalmente das mais desfavoráveis ao acusado. Segundo ele, Mitya, por ocasião de sua primeira estada em Mokroe, deveria ter gasto pelo menos 3.000 rublos, mais ou menos, quanto o dinheiro foi gasto só com cigarros. Quanto aos nossos mujiques piolentos, não eram 50 copequês, mas 25 rublos no mínimo que distribuía a cada um. E quanto lhe roubaram? Os ladrões não se gabaram disso? Como reconhecê-los entre tamanhas liberalidades? Nossa gente são os bandidos, desprovidos de consciências, e as moças que não tinham um vintém estão ricas agora. Em suma, lembrava cada despesa e fazia conta de tudo. Isto arruinava a hipótese de 1.500 rublos gastos e do restante guardado no amuleto. Vi eu mesmo os 3.000 rublos em suas mãos, vi com os meus próprios olhos e sabemos o que é dinheiro, ora se não sabemos. Sem tentar prejudicar-lhe o depoimento, o defensor lembrou que o cocheiro Timofei e outro mujike, Akin, tinham encontrado no vestíbulo, por ocasião da primeira viagem a Mokroe, um mês antes da detenção, 100 rublos perdidos por Mitya, que estava embriagado, e os haviam entregue a Trifon Borisovich, que deu 1 rublo a cada um. Pois bem, devolveu o senhor então este dinheiro ao senhor Karamazov? Sim ou não? Trifon Borisovich, malgrado seus rodeios, confessou a coisa, depois que foram interrogados os mujiques, afirmando ter restituído o dinheiro a Dmitri Fyodorovich com toda a honestidade, mas estando este embriagado na ocasião, não podia lembrar-se disso. Ora, como tivesse negado o achado antes, sua restituição a Mitya embriagado inspirava naturalmente dúvidas. Desta maneira, uma das testemunhas de acusação mais perigosas tornava-se suspeita e atingida na sua reputação. Foi a mesma coisa com os poloneses. Entraram com ar desenvolto, atestando que haviam servido à coroa e que Pan Mitya lhes oferecera 3.000 rublos para comprar-lhes a honra. Pan Musialovich esmaltava suas frases com palavras polonesas, e vendo que isto lhe dava importância aos olhos do presidente e do procurador, tornou-se ousado e se pôs a falar em polonês. Mas Fietiukovich apanhou-os também em suas redes. Malgrado suas hesitações, Trifon Borisovich, chamado de novo à barra, teve de reconhecer que Pan Vrublievski substituíra um baralho de cartas ao dele e que Pan Musialovich, presidindo a banca, trapaceava. Isto foi confirmado por Kolganov por ocasião de seu depoimento, e os Panowi retiraram-se um tanto envergonhados entre os risos da assistência. As coisas se passaram da mesma maneira com quase todas as testemunhas mais importantes. Fietiukovich conseguiu desconsiderar cada uma delas e apanhá-las em falta. Os amadores e os juristas admiravam-no, enquanto perguntavam a si mesmos para que podia servir aquilo, porque, repito-o, a acusação parecia cada vez mais irrefutável e trágica. Mas via-se, pela segurança do grande mago, que ele estava tranquilo e esperava-se. Não era homem para vir de Petersburgo para nada e para lá voltar sem resultado. 3. A perícia médica e 1 libra de avelãs. A perícia médica tampouco foi favorável ao acusado. Aliás, Fietiukovich mesmo não contava muito com ela, como bem se viu. No fundo, realizou-se unicamente por insistência de Katarina Ivanovna, que mandara chamar um famoso médico de Moscou. A defesa certamente nada podia perder com isso, podia mesmo ganhar, no caso mais favorável.
Misturou-se nisso certo elemento cômico em consequência de um desacordo entre os médicos. Os peritos eram o famoso médico em questão, o Dr. Herzenstube, de nossa cidade, e o jovem médico Varvinsky. Os dois últimos figuravam também na qualidade de testemunhas citadas pelo procurador. O primeiro chamado foi o Dr. Herzenstube, septuagenário grisalho, atingido de calvície, de estatura mediana e constituição robusta. Bastante estimado e respeitado em nossa cidade, era um médico consciencioso, excelente homem, pio, uma espécie de irmão morável. Desde muito tempo estabelecido entre nós, tinha grande dignidade em suas maneiras. Filantropo, tratava gratuitamente os pobres e os camponeses, visitava os casebres e as isbás, deixando dinheiro para os remédios, mas era teimoso como uma mula. Impossível fazê-lo desistir de uma ideia. A propósito, quase todo mundo na cidade sabia que o famoso médico, chegado de pouco, já se permitira fazer observações bastante descorteses a respeito da capacidade do Dr. Herzenstube. Se bem que o médico de Moscou não cobrasse menos de 25 rublos por visita, houve pessoas que aproveitaram de sua estada para consultá-lo. Eram naturalmente clientes de Herzenstube e o famoso médico criticou por toda parte o tratamento dele da maneira mais acerba. Acabou por perguntar ao doente ao entrar: "Então, quem o atochou de drogas, Herzenstube?" Este bem-entendido veio a saber. Portanto, os 3 médicos apareceram como peritos. O Dr. Herzenstube declarou que o acusado era visivelmente anormal do ponto de vista mental. Depois de ter exposto suas considerações, que omito aqui, acrescentou que essa anomalia resultava não só da conduta anterior do acusado, mas se observava presentemente e, quando lhe pediram que se explicasse, declarou o velho doutor com ingenuidade que o acusado, ao entrar, tinha um ar espantoso em vista das circunstâncias, caminhava como um soldado, olhando diretamente à sua frente, quando deveria voltar os olhos para a esquerda, onde se conservavam as senhoras, porque era grande amador do belo sexo e devia preocupar-se com o que elas diriam dele, concluiu o velho na sua linguagem original. Exprimia-se voluntária e longamente em russo, mas cada uma de suas frases tinha um torneio alemão, o que não o perturbava de modo algum, porque imaginara toda a sua vida que falava excelentemente o russo, melhor mesmo que os russos, e gostava muito de citar os provérbios, afirmando cada vez que os provérbios russos são os melhores e os mais expressivos de todos. Na conversação, por distração talvez, esquecia por vezes as palavras mais comuns, que conhecia perfeitamente, mas que lhe fugiam de repente. O mesmo acontecia quando falava alemão. Viam-no então a agitar a mão diante de seu rosto, como para agarrar a expressão perdida, e ninguém teria podido obrigá-lo a continuar antes que a tivesse tornado a encontrar. Sua observação de que o acusado deveria ter, ao entrar, olhado para as senhoras, divertiu a assistência. O velho era muito querido de nossas damas. Sabiam que, tendo ficado celibatário, piedoso e de costumes puros, considerava as mulheres criaturas ideais e superiores. Assim, sua observação inesperada pareceu das mais estranhas. O médico de Moscou declarou categoricamente por sua vez que tinha o estado mental do acusado como normal, mesmo em supremo grau. Discorreu sapientemente sobre a obsessão e a mania e concluiu que, de acordo com todos os dados recolhidos, o acusado, já vários dias antes de sua detenção, se achava presa de uma obsessão mórbida e incontestável, e se cometer um crime, se bem que tivesse dele consciência, era quase involuntariamente, sem ter a força de resistir ao impulso que o impelia. Mas, além da obsessão, notara o doutor a mania, o que constituía, na sua opinião, um primeiro passo para a demência completa. O uso dos meus próprios termos, pois o doutor exprimia-se numa linguagem científica e especial. Todos os seus atos estão em contradição com o bom senso e a lógica, prosseguiu ele. Sem falar do que não vi, isto é, do crime de todo esse drama, anteontem, conversando comigo, tinha um olhar fixo e inexplicável. Ria bruscamente e sem motivo, presa de uma verdadeira irritação permanente e incompreensível. Proferia palavras estranhas, Bernard, a ética e outras coisas que não vêm ao caso.
Mas o doutor notava sobretudo essa mania no fato de que o acusado não podia falar sem exasperação dos 3.000 rublos de que se julgava frustrado, ao passo que ficava relativamente calmo ao lembrar-se das outras ofensas e fracassos sofridos. Enfim, parecia que já antes ficava furioso a respeito desses 3.000 rublos, e no entanto assegura-se que não é ele interesseiro nem cúpido. Quanto à opinião de meu sábio colega, concluiu com ironia o doutor de Moscou, de que o acusado, ao entrar, deveria ter olhado para as senhoras em vez de fazê-lo diretamente à sua frente, é uma asserção engraçada, mas radicalmente errônea, porque, muito embora convenha eu que o acusado, ao entrar na sala em que se decide sua sorte, não deveria ter tido um olhar tão fixo e que isso poderia com efeito revelar uma perturbação mental, afirmo ao mesmo tempo que deveria ter ele olhado não para a esquerda, para as senhoras, mas para a direita, procurando com os olhos seu defensor, aquele em quem espera e do qual depende sua sorte. O doutor formulara sua opinião num tom imperioso, mas o desacordo entre os dois peritos pareceu particularmente cômico após a conclusão inesperada do doutor Varvinsky, que lhe sucedeu. Segundo ele, o acusado, agora como então, era absolutamente normal, e muito embora antes de sua detenção devesse encontrar-se numa superexcitação extraordinária, podia isto provir das causas mais evidentes: ciúme, cólera, embriaguez contínua, etc. Mas aquele nervosismo nada tinha que ver com a obsessão de que acabavam de falar. Quanto a saber para onde devia olhar o acusado ao entrar na sala, na minha humilde opinião, deveria olhar diretamente à sua frente, como o havia feito na realidade, com os olhos fixos sobre os juízes dos quais dependia doravante sua sorte, de modo que por isso mesmo demonstrara seu estado perfeitamente normal naquele instante, concluiu o jovem médico com alguma animação. Bravo, curandeiro! Gritou Mitya. É isto mesmo! Fizeram Mitya calar-se, mas aquela opinião teve influência decisiva sobre tribunal e público, porque toda a gente dela partilhou, como se viu posteriormente. O doutor Herzenstube, ouvido como testemunha, serviu inopinadamente aos interesses de Mitya. Na qualidade de velho habitante, conhecia desde muito tempo a família Karamazov, forneceu algumas informações bastante interessantes para a acusação e continuou. No entanto, o pobre rapaz merecia melhor sorte, porque tivera bom coração na sua infância, e mesmo depois, eu o sei. Um provérbio russo diz, bom é que o homem tenha juízo, porém, melhor é ainda que o acompanhe outro homem de juízo, pois assim serão 2 juízos e não um só. 2 juízos valem mais que um, declarou com impaciência o procurador, que conhecia o hábito do velho de falar com lentidão e prolixidade, sem se perturbar com a impressão produzida e com a perda de tempo que causava, afeiçoado, ao contrário, à sua pesada facúndia germânica. O velho gostava de mostrar-se espirituoso. Isto mesmo, é o que digo, continuou ele com tenacidade. 2 juízes valem mais do que um. Mas ele ficou só e o dele se foi. Onde o largou ele? Esqueci-me da palavra, prosseguiu, agitando a mão diante dos olhos. Ah, sim. Spazieren. Nota. Passear, em alemão. Fim da nota. Ah, passear? Isto mesmo. É o que digo. Seu juízo saiu, pois, a vagabundear e perdeu-se. E, no entanto, era um jovem grato e sensível. Lembro-me dele quando era pequeno, abandonado em casa de seu pai no quintal, quando corria de pés descalços, com um botão só nas calças. A voz do honesto velho matizou-se de emoção. Fietilkovitch estremeceu como se pressentisse alguma coisa. Sim, era eu mesmo ainda, jovem então. Tinha 45 anos e acabava de chegar aqui. Tive piedade da criança e disse a mim mesmo, por que não comprar uma libra para ele? Pois sim. Uma libra de quê? Esqueci como isso se chama. Uma libra do que as crianças gostam muito. Como é mesmo? E o doutor agitou de novo as mãos. Cresce numa árvore, colhem-no. Maçãs? Oh, não. Vendem-se às libras, ao passo que as maçãs se vendem às dúzias, não a peso. Há muitas, são pequeninas, a gente mete-as na boca e craque. Avelãs? Isto mesmo, avelãs, é o que digo, confirmou o doutor, imperturbável, como se não tivesse procurado a palavra. E levei ao menino uma libra de avelãs. Nunca as recebera. Levantei o dedo e disse, meu rapaz,
Gott der Vater. Ele pôs-se a rir e repetiu, Gott der Vater. Gott der Sohn. Ele riu de novo e gorjeou, Gott der Sohn. Gott der Heilige Geist. Ele riu ainda e esforçou-se para dizer, Gott der Heilige Geist. Nota. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fim da nota. 2 dias depois, quando eu passei, ele mesmo gritou para mim, Meu senhor, Gott der Vater, Gott der Sohn. Esquecera-se de Gott der Heilige Geist, mas eu lhe o recordei e ele de novo me causou compaixão. Levaram-no e não mais o vi. 23 anos depois, encontrava-me uma manhã em meu consultório, com a cabeça já branca, quando entra um jovem em pleno vício e que não fui capaz de reconhecer. Levantou o dedo e disse rindo, Gott der Vater, Gott der Sohn and Gott der Heilige Geist. Cheguei ainda há pouco e venho agradecer-lhe a libra de avelãs, porque ninguém nunca as comprara para mim, foi o senhor o único. Lembrei-me então de minha feliz juventude e do pobre menino descalço. Fiquei comovido e disse-lhe, És um jovem agradecido, já que não te esqueceste daquela libra de avelãs que te levei na tua infância. Apertei-o em meus braços e abençoei-o. E chorei. Ele ria, porque o russo ri muitas vezes em ocasiões em que devia chorar. Mas ele chorava também, viu? E agora? Ai! E agora choro eu, alemão. E agora choro eu, homem de Deus. Gritou de repente Mitya. Seja como for, aquela anedota produziu uma impressão favorável. Mas o principal efeito em favor de Mitya foi causado pelo depoimento de Katarina Ivanovna, do qual vou falar. Em geral, quando chegou a vez das testemunhas de defesa, a sorte pareceu sorrir a Mitya, e o que é mais de notar, inopinadamente para a própria defesa. Mas antes de Katarina Ivanovna interrogaram Alyosha, que se lembrou de súbito de um fato que parecia refutar positivamente um dos pontos mais importantes da acusação. 4. A sorte sorri a Mitya. Isso ocorreu improvisadamente mesmo para Alyosha. Não prestara juramento e desde o começo fora objeto de uma viva simpatia, tanto de um lado quanto do outro. Via-se que seu bom renome o precedia. Alyosha mostrou-se modesto e reservado, mas seu afeto por seu desgraçado irmão transparecia em seu depoimento. Caracterizou-o como um ser sem dúvida violento e arrebatado pelas suas paixões, mas nobre, altivo, generoso, capaz de se sacrificar se lhe o pedissem. Reconheceu, aliás, que para o fim a paixão de Mitya por Grunchenka, sua rivalidade com seu pai, haviam-no posto numa posição intolerável, mas repeliu com indignação a hipótese de que seu irmão tivesse podido matar para roubar, embora convindo que aqueles 3.000 rublos tinham se tornado uma obsessão no espírito de Mitya, que os considerava como uma parte de sua herança, fraudulentamente desviada por seu pai, e não podia falar-se deles sem ficar furioso. Quanto à rivalidade das duas pessoas, como dizia o procurador, exprimiu-se evasivamente e recusou mesmo responder a uma ou duas perguntas. Seu irmão lhe disse que tinha a intenção de matar seu pai? Perguntou o procurador. O senhor pode não responder, se isto lhe convier. Diretamente não mo disse. Indiretamente, então. Falou-me uma vez de seu ódio por seu pai. Temia, num momento de exasperação, ser capaz de matá-lo. E o senhor acreditou nele? Não ouso afirmá-lo. Sempre pensei que um sentimento elevado o salvaria no momento fatal, como aconteceu com efeito, porque não foi ele quem matou meu pai, disse Alyosha com uma voz forte que ressoou. O procurador estremeceu como um cavalo de batalha ao som do clarim. Esteja certo de que não duvido da sinceridade de sua convicção, independentemente de seu amor fraternal por esse infeliz. O inquérito já nos revelou sua opinião original sobre o trágico episódio que se desenrolou em sua família, mas não lhe oculto que ela é isolada e contraditada pelos outros depoimentos, de modo que estimo necessário insistir para conhecer os dados que o convenceram definitivamente da inocência de seu irmão e da culpabilidade de uma outra pessoa que o senhor designou no inquérito. No inquérito, respondi somente às perguntas, disse Alyosha com calma. Não formulei acusação contra Smerdyakov. Contudo, o senhor designou-o. De acordo com as palavras de meu irmão Dmitri, sabia que, por ocasião de sua detenção, acusara Smerdyakov. Estou persuadido da inocência de meu irmão.
E se não foi ele quem matou, então... Foi Smerdyakov? Por que ele, precisamente? E por que está o senhor tão convencido da inocência de seu irmão? Não podia duvidar dele. Sei que ele não mente. Vi pelo seu rosto que ele me dizia a verdade. Somente pelo seu rosto? São essas todas as suas provas? Não tenho outras. E não tenho outras provas da culpabilidade de Smerdyakov, senão as palavras de seu irmão e a expressão de seu rosto? Não. O procurador não insistiu. As respostas de Alyosha decepcionaram profundamente o público. Tinha-se falado de Smerdyakov, corria o boato de que Alyosha reunia provas decisivas em favor de seu irmão e contra o lacaio. Ora, ele nada trazia, senão uma convicção moral, bem natural no irmão do acusado. Chegou a vez de Fietilkovitch, que perguntou a Alyosha em que momento o acusado lhe falara de seu ódio por seu pai e de suas veleidades de assassínio, e se fora, por exemplo, por ocasião de sua derradeira entrevista antes do drama. Alyosha estremeceu como se uma lembrança lhe voltasse. Lembro-me agora de uma circunstância que tinha completamente esquecido. Não era claro então, mas agora... E Alyosha contou com animação que quando viu seu irmão pela última vez à noite, debaixo de uma árvore, ao voltar para o mosteiro, Mitya, batendo no peito, lhe repetira várias vezes que possuía o meio de reerguer sua honra, que esse meio estava ali, sobre seu peito. Acreditei então que ao bater no peito falava de seu coração, prosseguiu Alyosha, das forças que podia ali colher para escapar a uma vergonha horrenda que o ameaçava e que ele não ousava mesmo confessar-se. Na verdade, pensei então que falasse de seu pai e fremisse de vergonha à ideia de tratá-lo com violência. No entanto, parecia designar alguma coisa sobre seu peito, de modo que, lembro-me, veio a ideia de que o coração se encontra mais embaixo, ao passo que ele batia bem mais alto, aqui, abaixo do pescoço, e designava sempre esse lugar. Minha ideia pareceu-me absurda, mas designava talvez precisamente o amuleto onde estavam costurados os 1.500 rublos. Precisamente, gritou de súbito Mitya. É isso, Alyosha. Era sobre ele que eu batia. Fietilkovitch rogou-lhe que se acalmasse. Depois voltou a Alyosha. Este, arrebatado pela sua recordação, emitiu calorosamente a hipótese de que aquela vergonha provinha sem dúvida de que, tendo consigo aqueles 1.500 rublos, que teria podido restituir a Katarina Ivanovna como a metade de sua dívida, tinha Mitya, no entanto, decidido fazer deles outro uso e partir com Grushenka, se ela consentisse nisso. É isso mesmo, é bem isso mesmo, exclamou Alyosha, muito animado. Meu irmão me disse naquele momento que poderia apagar imediatamente a metade da sua vergonha, disse várias vezes a metade, mas que, por desgraça, a fraqueza de seu caráter o impedia disso. Sabia de antemão que era incapaz de fazê-lo. E o senhor se recorda nitidamente de que ele batia naquele lugar do peito? Perguntou Fietilkovitch. Muito nitidamente, porque perguntava a mim mesmo então. Por que bate ele tão alto se o coração está mais embaixo? Minha ideia pareceu-me absurda, lembro-me. Eis por que essa recordação me voltou. Como pude esquecê-la até agora? Seu gesto designava de certo esse amuleto, esses 1.500 rublos que ele não queria restituir. E por ocasião de sua detenção em Mokroe, contaram-me, gritou que a ação mais vergonhosa de sua vida era que, tendo a possibilidade de devolver a Katarina Ivanovna a metade de sua dívida, justamente a metade, e de passar por um homem honesto, preferira guardar o dinheiro e continuar como ladrão a seus olhos. E quanto essa dívida o atormentava, concluiu Alyosha. Bem entendido, o procurador interveio. Pediu a Alyosha que descrevesse de novo a cena e insistiu em saber se o acusado, batendo no peito, parecia designar alguma coisa. Talvez batesse por acaso com o punho. Não com o punho, exclamou Alyosha. Designava com os dedos, aqui, bem no alto. Como pude esquecê-lo até agora? O presidente perguntou a Mitya o que podia dizer a respeito desse depoimento. Mitya confirmou que designara os 1.500 rublos que trazia sobre o peito, abaixo do pescoço, e que era uma vergonha que não contesto, o ato mais vil de minha vida. Teria podido restituí-los e não o fiz. Preferi ficar como ladrão aos olhos dela, e o pior é que eu sabia de antemão que agiria assim. Tu tens razão, Alyosha. Obrigado.
Dessa forma, terminou a declaração de Alyosha, caracterizada por um fato novo, por mínimo que fosse, um começo de prova demonstrando a existência daquele amuleto com os 1.500 rublos e a veracidade do acusado, quando declarava em Mokroe que aquele dinheiro lhe pertencia. Alyosha estava radiante, sentou-se todo vermelho, no lugar que lhe indicaram, repetindo entre si: "Como pude esquecer aquilo? Como foi que só me lembrei agora?" Foi ouvida em seguida Katarina Ivanovna. Sua entrada causou sensação. As senhoras assestaram suas lunetas, os homens agitaram-se, alguns se levantaram para ver melhor. Afirmou-se mais tarde que Mitya ficara branco como um pano quando ela apareceu. Toda de preto, avançou para a barra modestamente, quase timidamente. Seu rosto não traía nenhuma emoção, mas a resolução brilhava nos seus olhos sombrios. Estava muito bonita naquele momento. Falou com uma voz doce, mas nítida, com grande calma, ou pelo menos esforçando-se para isso. O presidente interrogou-a com muitas atenções, como se temesse tocar certas cordas, e cheio de respeito pelo seu infortúnio. Desde as primeiras palavras, Katarina Ivanovna declarava que fora noiva do acusado até o momento em que ele próprio me abandonou. Quando a interrogaram a respeito dos 3.000 rublos confiados a Mitya para serem enviados pelo correio às suas parentas, respondeu com firmeza. Não lhe havia dado aquela quantia para que a remetesse logo. Sabia que estava ele muito precisado de dinheiro. Naquele momento, entreguei-lhe aqueles 3.000 rublos com a condição de enviá-los a Moscou, se quisesse, no prazo de 1 mês. Não teve razão em atormentar-se a propósito dessa dívida. Não relato as perguntas e as respostas integralmente, limitando-me ao essencial de seu depoimento. Estava certa de que enviaria aquela soma assim que a tivesse recebido de seu pai, prosseguiu ela. Sempre tive confiança na sua lealdade, na sua perfeita lealdade, nos negócios de dinheiro. Contava ele receber 3.000 rublos de seu pai e falou-me disso por diversas vezes. Sabia que estavam eles em conflito e sempre acreditei que seu pai o havia lesado. Não me recordo de que haja ele proferido ameaças contra seu pai, pelo menos na minha presença. Se tivesse vindo ver-me, tê-lo-ia logo tranquilizado a respeito daqueles desgraçados 3.000 rublos, mas não voltou, e eu mesma encontrava-me numa situação que não me permitia que o mandasse chamar. Aliás, não tinha absolutamente o direito de mostrar-me exigente por conta dessa dívida, acrescentou num tom resoluto. Recebi eu mesma dele, um dia, uma soma superior, e aceitei-a sem saber quando estaria em condições de pagar-lhe. Sua voz tinha algo de provocante. Naquele momento foi a vez de Fietilkovitch interrogá-la. Não foi aqui, mas no começo de suas relações com ele, não? Perguntou com tato o defensor, que pressentia algo em favor de seu cliente. Entre parênteses, se bem que chamado de Petersburgo, em parte pela própria Katarina Ivanovna, tudo ignorava do episódio dos 5.000 rublos dados por Mitya e da saudação até o chão. Ela lhe o havia dissimulado. Silêncio estranho. Pode-se supor que até o derradeiro momento hesitou em falar, aguardando alguma inspiração. Não, jamais esquecerei aquele momento. Ela contou tudo. Todo aquele episódio, comunicado por Mitya a Alyosha, e a saudação até o chão, as causas, o papel de seu pai, sua visita à casa de Mitya, e não fez nenhuma alusão à proposta de Mitya de enviar-lhe Katarina Ivanovna para buscar o dinheiro. Guardou a respeito um silêncio magnânimo e não corou de revelar que fora ela que correra, por sua própria vontade, à casa do jovem oficial, esperando não sabia o quê, para obter dele dinheiro. Era comovedor. Eu estremecia ouvindo-a. A assistência era toda ouvidos. Havia naquilo algo de inaudito. Jamais se teria esperado, mesmo de uma moça tão imperiosa e altiva, tal franqueza e semelhante imolação. E por quem? Para quê? Para salvar aquele que a havia traído e ofendido, para contribuir, por pouco que fosse, a tirá-lo de apuros, causando uma boa impressão. Com efeito, a imagem do oficial, dando seus 5.000 rublos, tudo quanto lhe restava, e inclinando-se respeitosamente diante de uma moça inocente, aparecia como das mais simpáticas, mas meu coração cerrou-se.
Sentia a possibilidade de uma calúnia, posteriormente, e foi o que aconteceu. Com uma ironia malévola, repetiu-se na cidade que a narrativa não era talvez totalmente exata, precisamente naquele ponto em que o oficial deixava partir a moça com apenas uma respeitosa saudação. Fez-se alusão a uma lacuna. Se as coisas não se passaram mesmo assim, diziam as mais respeitáveis de nossas damas, podem-se ainda fazer reservas a respeito da conduta da moça, mesmo para salvar seu pai. Será que Katarina Ivanovna, com sua penetração mórbida, não pressentira tais falatórios? De certo que sim, mas decidira tudo dizer. Naturalmente, essas dúvidas insultuosas a respeito da veracidade do relato só se manifestaram mais tarde. No primeiro momento, todos ficaram emocionados. Quanto aos membros do tribunal, escutavam num silêncio respeitoso. O procurador não se permitiu nenhuma pergunta sobre o assunto. Fietiukovitch fez a Katarina uma profunda vênia. Oh, o triunfo era seu, quase. Que o mesmo homem tenha podido, num ímpeto de generosidade, dar seus derradeiros 5.000 rublos e em seguida matar seu pai para roubar-lhe 3.000, era coisa que não se aguentava de pé. Fietiukovitch podia pelo menos afastar a acusação de roubo. O caso esclarecia-se a uma nova luz. A simpatia voltava-se a favor de Mitya. Uma ou duas vezes, durante o depoimento de Katarina Ivanovna, quis ele levantar-se, mas tornou a cair sobre o banco, cobrindo o rosto com as mãos. Quando ela acabou, exclamou ele, estendendo-lhe os braços. Kátia, por que causaste minha perda? Desatou em soluços, mas se repôs depressa e gritou ainda. Agora estou condenado. Depois enrijeceu-se em seu lugar, com dentes cerrados, os braços cruzados sobre o peito. Katarina Ivanovna ficou na sala. Estava pálida, de olhos baixos. Seus vizinhos contaram que ela tremia, como presa de febre. Foi a vez de Grunchenka. Vou abordar a catástrofe que causou, talvez com efeito, a perda de Mitya. Porque estou persuadido, e todos os juristas disseram-no depois, que sem esse episódio, o criminoso teria obtido pelo menos as circunstâncias atenuantes. Mas tratar-se-á disso dentre em pouco. Falemos primeiro de Grunchenka. Apareceu também toda de preto, com os ombros cobertos pelo seu magnífico chale. Avançou para a barra com seu andar silencioso, requebrando-se levemente, como fazem por vezes as mulheres corpulentas, com os olhos fixos no presidente. Na minha opinião, estava muito bem e nada pálida, como pretenderam as damas mais tarde. Assegurou-se também que tinha o ar absorto e maldoso. Creio somente que estivesse irritada e sentisse pesar com intensidade sobre ela os olhares desprezadores e curiosos de nosso público, ávido de escândalo. Era uma dessas naturezas altivas, incapazes de suportar o desprezo, que desde que o suspeitam nos outros, as inflama de cólera e as impele à resistência. Havia também, seguramente, timidez e pudor dessa timidez, o que explica a desigualdade de sua linguagem, ora encolerizada, ora desdenhosa e grosseira, na qual se sentia de súbito uma nota sincera, quando ela se acusava a si mesma. Por vezes falava sem se importar com as consequências. Tanto pior para o que acontecerá, dir-lhe-ei, no entanto. A propósito de suas relações com Fyodor Pavlovitch, observou num tom cortante. Bagatelas tudo isso. É culpa minha se ele se ligou a mim? Um instante depois acrescentou. Tudo isso é culpa minha. Zombava do velho e de seu filho e levei-os aos extremos, a ambos. Sou a causa desse drama. Veio-se a falar de Samsonov. Isto não diz respeito a ninguém, replicou ela com violência. Era meu benfeitor. Foi ele quem me recolheu descalça, quando os meus me expulsaram da isbá. O presidente lembrou-lhe que ela devia responder diretamente às perguntas, sem entrar em detalhes supérfluos. Grunchenka corou, seus olhos cintilaram. Não vira o envelope dos 3.000 rublos e só sabia da existência pelo celerado. Mas tudo isso são bobagens, por preço algum teria ido à casa de Fyodor Pavlovitch. A quem trata a senhora de celerado? Perguntou o procurador. Ao lacaio Smerdiakov, que matou seu amo e enforcou-se ontem. Apressaram-se em perguntar sobre que baseava uma acusação tão categórica, mas tão pouco ela sabia de nada. Foi Dmitri Fyodorovitch quem mo disse.
Podem crer nele. Aquela pessoa perdeu-o. Ela é a única causa de tudo, acrescentou Grushenka, toda trêmula, num tom em que transparecia o ódio. Quiseram saber a quem fazia ela alusão. Ora, a essa senhorita, a essa Katarina Ivanovna. Chamaram-me à sua casa, ofereceram-me chocolate na intenção de seduzir-me. Não tem um pingo de vergonha, palavra. O presidente interrompeu-a, rogando-lhe que moderasse suas expressões, mas inflamada pelo ciúme, estava pronta a tudo afrontar. Por ocasião da detenção em Mokroe, lembrou o procurador, a senhora correu da peça vizinha, gritando, sou culpada de tudo, iremos juntos para o presídio. A senhora também, então, naquele momento, acreditava que fosse ele parricida? Não me recordo de meus sentimentos de então, respondeu Grushenka. Todo mundo o acusava. Senti que era eu a culpada e que ele havia matado por minha causa. Mas desde que ele proclamou sua inocência, acreditei nele e acreditarei sempre. Não é homem de mentiras. Fietiukovitch, que a interrogou em seguida, informou-se de Rakitin e dos 25 rublos como recompensa por ter lhe levado Alexei Fyodorovitch Karamazov. Não há nada de espantar no fato de ter ele aceitado esse dinheiro, sorriu desdenhosamente Grushenka. Vinha sempre pedinchar, recebendo até 30 rublos por mês e na maior parte das vezes para se divertir. Tinha com que comer e beber, sem precisar de pedir dinheiro. Por qual razão era a senhora tão generosa para com o Sr. Rakitin? Continuou Fietiukovitch, muito embora o presidente se agitasse. É meu primo. Minha mãe e a dele eram irmãs. Mas suplicava-me que eu não dissesse a ninguém, tanta era a vergonha que eu lhe causava. Este fato novo foi uma revelação para todo mundo. Ninguém suspeitava disso na cidade, nem mesmo no mosteiro. Rakitin, dizem, estava rubro de vergonha. Grushenka estava furiosa contra ele, pois soubera que havia deposto contra Mitya. A eloquência do Sr. Rakitin, suas nobres tiradas contra a servidão e a desordem cívica da Rússia, ficaram assim arruinadas na opinião pública. Fietiukovitch estava satisfeito, o céu vinha-lhe em auxílio. Aliás, não retiveram Grushenka muito tempo, pois nada podia comunicar de particular. Causou no público uma impressão das mais desfavoráveis. Centenas de olhares desdenhosos fixaram-na, quando após seu depoimento foi sentar-se bastante longe de Katarina Ivanovna. Enquanto a interrogavam, Mitya mantivera-se em silêncio, como petrificado, de olhos baixos. Ivan Fyodorovitch apresentou-se como testemunha. 5. Súbita catástrofe. Fora chamado antes de Alyosha, mas o oficial de justiça informou ao presidente que uma indisposição súbita impedia a testemunha de comparecer e que logo que se refizesse, viria depor. Não se deu, aliás, atenção a isso e sua chegada quase passou sem ser notada. As principais testemunhas, sobretudo as duas rivais, já tinham sido ouvidas. A curiosidade começava a cansar-se. Nada de novo a esperar dos derradeiros depoimentos, depois de tudo quanto já tinha sido dito. O tempo passava. Ivan avançou com uma lentidão estranha, sem olhar para ninguém, a cabeça baixa, o ar absorto. Trajava corretamente, mas seu rosto, marcado pela doença, tinha qualquer coisa de terroso que lembrava o de um moribundo. Ergueu os olhos, percorreu a sala com um olhar turvo. Alyosha levantou-se, lançou uma exclamação, mas não lhe prestaram atenção. O presidente lembrou à testemunha que não havia ele prestado juramento, podendo, portanto, manter silêncio, mas devia depor de acordo com sua consciência, etc. Ivan escutava com os olhos vagos. De repente, um sorriso desenhou-se no seu rosto, e quando o presidente, que o olhava com espanto, acabou, desatou ele a rir. E depois, que mais? Perguntou em voz alta. Silêncio absoluto na sala. O presidente ficou inquieto. O senhor talvez esteja ainda indisposto? Perguntou, procurando com o olhar o oficial de justiça. Não se inquiete, excelência. Sinto-me suficientemente bem e posso contar-vos algo de curioso, respondeu Ivan num tom calmo e deferente. Tem uma comunicação particular a fazer? Continuou o presidente com certa desconfiança. Ivan Fyodorovitch baixou a cabeça e esperou durante alguns segundos antes de responder. Não, nada a dizer de particular.
Interrogado, deu a contragosto respostas lacônicas e, no entanto, bastante razoáveis, com uma repulsa crescente. Alegou sua ignorância a respeito de muitas coisas e nada sabia das contas de seu pai com Dmitri Fyodorovich. Não me ocupava com isso, declarou. Ouvira as ameaças do acusado contra seu pai e sabia da existência do envelope por intermédio de Smerdyakov. Sempre a mesma coisa, interrompeu-se de súbito com um ar de cansaço. Nada posso dizer ao tribunal. Vejo que o senhor ainda está doente e compreendo seus sentimentos, começou o presidente. Ia perguntar ao procurador e ao advogado se tinham perguntas a fazer quando Ivan disse com voz extenuada. Permita-me que me retire, excelência. Não me sinto bem. Depois do que, sem esperar a autorização, voltou-se e encaminhou-se para a saída. Mas depois de alguns passos parou, pareceu refletir, sorriu e voltou a seu lugar. Pareço-me, excelência, com aquela jovem camponesa. O senhor sabe. Se quiser, irei. Se não quiser, não irei. Seguem-na para vesti-la e levá-la ao altar e ela repete aquelas palavras. Isto se encontra numa cena popular. Que entende o senhor com isso? Perguntou severamente o presidente. Aqui está, disse Ivan, exibindo um maço de cédulas. Aqui está o dinheiro, o mesmo que se achava naquele envelope, e designava as peças de convicção. E por causa do qual mataram meu pai. Onde devo depositá-lo? Senhor oficial de justiça, entregue-lhe-o. O oficial de justiça pegou o maço de notas e entregou-o ao presidente. Como pode estar esse dinheiro em seu poder, se é bem o mesmo? Perguntou o presidente, surpreso. Recebi-o de Smerdyakov, do assassino, ontem. Fui à casa dele antes que se enforcasse. Foi ele quem matou meu pai, e não meu irmão. Matou e eu o incitei a isso. Quem não deseja a morte de seu pai? Está no seu juízo? Não pôde o presidente impedir-se de dizer. Mas sim, estou no meu juízo. Um juízo vil como o vosso, como o de todos esses focinhos. Voltou-se para o público. Mataram seus pais e simulam o terror, disse ele com desprezo e rangendo os dentes. Fazem caretas uns para os outros, os mentirosos. Todos desejam a morte de seus pais. Um réptil devora o outro. Se não houvesse parricídio, zangar-se-iam e ir-se-iam embora furiosos. É um espetáculo. Panem et circenses. Aliás, também eu sou bonito. Tem água? Dê-me de beber, em nome de Cristo. Agarrou a cabeça. O oficial de justiça aproximou-se dele logo. Alyosha levantou-se gritando. Ele está doente. Não acreditem nele. Está com febre nervosa. Katarina Ivanovna tinha se levantado precipitadamente e, imóvel de terror, contemplava Ivan Fyodorovich. Mitya, com um sorriso careteante, escutava avidamente seu irmão. Tranquilizai-vos, não estou louco, sou apenas um assassino, continuou Ivan. Não se pode exigir eloquência de um assassino, acrescentou, sorrindo. O procurador, visivelmente agitado, inclinou-se para o presidente. Os jurados cochichavam. Fietilkovitch aguçou os ouvidos. A sala aguardava, ansiosa. O presidente pareceu dominar-se. Testemunha, o senhor usa de uma linguagem incompreensível e que não se pode tolerar aqui. Acalme-se e fale. E se tem verdadeiramente alguma coisa a dizer, por qual meio poderá confirmar tal confissão, se é que ela não resulta do delírio? O fato é que não tenho testemunhas. Aquele cão do Smerdyakov não nos enviará lá do outro mundo seu depoimento, num envelope. Vós desejaríeis sempre envelopes? Basta um. Não tenho testemunhas. Exceto uma, talvez. Sorriu com ar pensativo. Quem é sua testemunha? Tem uma cauda, excelência. Não está de conformidade com as regras. Le diable n'existe point. Não presteis atenção, é um diabinho sem importância, acrescentou ele confidencialmente, deixando de rir. Deve estar em alguma parte aqui, debaixo da mesa das peças de convicção. Onde estaria ele, se não ali? Escutai-me. Eu lhe disse, não quero calar-me, e ele me fala de cataclisma geológico. Besteiras. Ponde o monstro em liberdade. Ele cantou seu hino porque tem o coração leve. A mesma coisa que se um canalha bêbado berrasse. Para Peter! Partiu Vanka!
Eu, por 2 segundos de alegria, daria 1 quatrilhão de quatrilhões. Vós não me conheceis? Oh, como tudo é estúpido entre vós. Pois bem, prendei-me em lugar dele. Não vim aqui por coisa nenhuma. Por que tudo o que existe é tão estúpido? E voltou a inspecionar lentamente a sala com um ar meditativo. A emoção era geral. Alyosha ia correr para ele, mas o oficial de justiça já havia agarrado Ivan Fyodorovich pelo braço. Que é que há? Exclamou ele, fixando o oficial de justiça. Mas de repente agarrou-o pelos ombros e derrubou-o. Os guardas acorreram, prenderam-no, e ele se pôs a urrar como um louco furioso. Enquanto o levavam, gritava palavras incoerentes. Foi um tumulto geral. Não me lembro de tudo em sua ordem. A emoção impedia-me de observar direito. Sei somente que, uma vez estabelecida a calma, o oficial de justiça foi repreendido, se bem que explicasse às autoridades que a testemunha estava durante todo o tempo em estado normal, que o doutor o examinara por ocasião de sua ligeira indisposição, 1 hora antes. Até o momento de comparecer, exprimia-se sensatamente, de modo que nada se podia prever. Fazia ele mesmo questão de ser ouvido. Mas antes que a emoção se acalmasse, ocorreu nova cena. Katarina Ivanovna teve uma crise de nervos. Gemia e soluçava ruidosamente, sem querer retirar-se. Debatia-se, suplicando que a deixassem na sala. De repente, gritou para o presidente. Tenho ainda alguma coisa a dizer imediatamente. Imediatamente. Eis aqui um papel, uma carta. Tomai-a, lede depressa. É a carta do monstro que ali está, disse ela, apontando Mitya. Foi ele quem matou seu pai. Ides vê-lo. Escreveu-me dizendo como o mataria. O outro está doente. Há 3 dias que está com febre nervosa. O oficial de justiça pegou o papel e entregou-o ao presidente. Katarina Ivanovna tornou a cair sobre sua cadeira, ocultou seu rosto, pôs-se a soluçar silenciosamente, abafando seus menores gemidos, de medo que a fizessem sair. O papel em questão era a carta escrita por Mitya no botequim A Capital, que Ivan considerava como uma prova categórica. Ai, foi justamente o efeito que ela produziu. Sem essa carta, não teria Mitya talvez sido condenado, pelo menos tão rigorosamente. Repito que foi difícil seguir todos os detalhes. Mesmo agora, tudo aquilo me aparece de um modo confuso. O presidente apresentou, sem dúvida, aquele novo documento às partes e ao júri. Ao perguntar a Katarina Ivanovna se já se restabelecera, respondeu ela vivamente. Estou pronta. Estou completamente em condições de responder-vos. Temia ainda que não a ouvissem. Pediram-lhe que explicasse pormenorizadamente em que circunstâncias recebera aquela carta. Recebi-a na véspera do crime. Vinha do botequim, escrita numa fatura. Vede! Gritou ela ofegante. Ele me odiava então, tendo tido a baixeza de seguir aquela criatura, e também porque me devia aqueles 3.000 rublos. Sua vilania e sua dívida causavam-lhe vergonha. Eis o que se passou. Suplico-vos que me ouçais. 3 semanas antes de matar seu pai, chegou à minha casa uma manhã. Sabia que ele necessitava de dinheiro e sabia também para quê, precisamente para seduzir aquela criatura e levá-la consigo. Conhecia sua traição, sua intenção de abandonar-me, e entreguei-lhe eu mesma aquele dinheiro sob pretexto de enviá-lo à minha irmã em Moscou. Ao mesmo tempo, fitava-o bem no rosto e lhe disse que poderia enviá-lo quando quisesse, mesmo dentro de 1 mês. Como não compreendeu ele que isso significava precisas de dinheiro para trair-me, aqui está, sou eu que te dou, toma-o, se tens coragem. Queria confundi-lo. Pois bem, ele aceitou esse dinheiro, levou-o e gastou-o em uma noite com aquela criatura. No entanto, compreendera que eu sabia de tudo, garanto-vos, e que eu lhe o dava unicamente para experimentá-lo, para ver se cometeria ele a infâmia de aceitá-lo. Nossos olhares se cruzavam, ele compreendeu tudo e partiu com o meu dinheiro. É verdade, Katia, exclamou Mitya. Tinha compreendido tua intenção, e no entanto, aceitei teu dinheiro. Desprezai todos um miserável, eu o mereci. Acusado, disse o presidente, ainda uma palavra e eu o farei sair da sala. Esse dinheiro atormentou-o, prosseguiu Katia, precipitadamente. Queria devolver-mo, mas precisava dele para aquela criatura.
Eis porque matou seu pai, mas não me restituiu nada. Partiu com ela para aquela aldeia onde o prenderam. Foi lá que de novo fez a farra com o dinheiro roubado. Um dia, antes do crime, escreveu-me essa carta estando bêbado, adivinhei logo, sob o império da cólera e persuadido de que eu não a mostraria a ninguém, mesmo se ele cometesse assassínio. Senão, não a teria escrito. Sabia que eu não queria perdê-lo por vingança. Mas lede com atenção, rogo-vos. Vereis que ele descreve tudo de antemão. Como matará seu pai, onde está escondido o dinheiro. Notai sobretudo esta frase. Matarei contanto que Ivan tiver partido. Por conseguinte, premeditou seu crime, insinuou perfidamente Katarina Ivanovna. Via-se que ela estudara cada detalhe daquela carta fatal. Sóbrio, não me teria ele escrito, mas vede, essa carta constitui um programa. Na sua exaltação desdenhava as consequências possíveis, se bem que as tivesse encarado talvez um mês antes, quando